Para a abertura, então, do Seminário de Política Pública Tributária e Desenvolvimento Regional, a reforma tributária de consumo e seus efeitos nos municípios, ouviremos as palavras do secretário de Finanças de Campinas, Aurílio Caiado. Boa tarde a todos. Boa tarde, prefeito. Em seu nome e em nome do pró-reitor Fernando Sarti, cumprimento toda a mesa e agradeço a presença de todos aqui. Esse é um evento para a gente muito importante, para mim pessoalmente, mas eu acho que para todos os municípios paulistas e brasileiros que estão na necessidade de implantação da reforma tributária e na necessidade maior ainda de entendimento, de estudo e de apropriação, efetivamente falando, tecnicamente falando, apropriação de todos os passos e todos os detalhes que essa reforma vai trazer, ou já trouxe, né, para nós os municípios. Acho que essa é uma tarde que nos dá uma expectativa muito grande. Eu queria agradecer muito o Instituto de Economia da Unicamp por essa parceria, por fazermos esse evento em conjunto, assim como o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, na pessoa do seu presidente, o prefeito Dário Saad, que também é um dos co-organizadores. Espero que a gente tenha uma tarde de um debate muito profícuo. Nós vamos ter duas mesas apresentadas com dois debatedores. O primeiro debatedor, o secretário de Finanças, secretário da Fazenda de São Paulo, do município de São Paulo, Luiz Felipe Aurelano, e com Andréa Senko, que é secretária do Rio de Janeiro, como debatedora, e o Fernando Sarti como segundo debatedor. Na segunda mesa, teremos o Bernardo Api como apresentador e o professor professor Biasotto e eu como debatedores. Né? Não é isso? A gente vai deixar, após as duas mesas, a gente vai abrir para o debate e a gente espera que todos consigam tirar suas dúvidas, esclarecer as questões e a gente ter esse momento de imersão, que é um momento técnico e muito importante para todos nós. Muito obrigado pela presença de todos. Registrar e reforçar o nosso agradecimento a todos os municípios aqui presentes através dos seus representantes, e são eles: Americana, Jaguariúna, Paulínia, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Jundiaí, Franca, Vinhedo, Leme, Montemor, Hortolândia, Itatiba e Cubatão até agora. Obrigado pelas presenças. São José dos Campos chegou agora, São José dos Campos também. Com a palavra, ouviremos o diretor do Instituto de Economia da Unicamp, Célio Iratuca, por gentileza. Boa tarde a todas e todos. Cumprimentar a mesa, prefeito Dário, estender, né, através do cumprimento ao professor Dário, ao prefeito Dário, aos demais membros da mesa, aos representantes dos vários municípios aqui presentes, estudantes, professores, pesquisadores sobre o tema. Gostaria de ressaltar a importância do Instituto de Economia sediar esse evento, né? Como o secretário Caiado já destacou, um evento extremamente importante, né? Extremamente importante para os municípios, para o Brasil, e também do ponto de vista de temas que são caros ao nosso Instituto, né? Temas relacionados aí à questão das finanças públicas, ao desenvolvimento regional, tudo isso faz parte aqui da nossa tradição. E realizar essa parceria novamente com a Prefeitura de Campinas, né? Estabelecer esse laço de cooperação também faz parte da importância desse evento. Gostaria de fazer um agradecimento especial a duas pessoas que se envolveram muito para que esse evento acontecesse, né? Com esse público grande que está aqui, né? Com essa repercussão que com certeza terá, que é o professor Juliano Contento, né? Que ajudou aí na organização, enfim, esteve à frente aí de todo o processo de organização, e também ao secretário Caiado, que também nos ajudou bastante aí a organizar esse evento, que com certeza trará um conjunto de reflexões extremamente importantes aí para os nossos municípios.
Sem mais delongas, né, gostaria de novo agradecer a todos os presentes e desejar a todos um excelente seminário com muita discussão e muito proveito. Obrigado. Agradecer e registrar a presença do secretário de Fazenda de São José dos Campos, senhor Nabuco, conosco também. Muito obrigado pela presença. Senhoras e senhores, ouviremos as palavras do presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Luiz Carlos Rossini. Boa tarde. Inicialmente, quero cumprimentar nossos anfitriões, professor Fernando Sarti, que representa o reitor da Universidade da Unicamp, professor Célio, diretor do Instituto de Economia. Obrigado pela parceria com a Prefeitura, a realização desse evento e por abrir esse espaço aqui para esse debate. Cumprimentar o nosso prefeito, Dário Saad, os secretários aqui presentes, Aurílio Caiado, Adriana Fosi e o Elias, presidente da IMA. E um cumprimento especial meu companheiro de Câmara, vereador Luiz Iabico, que preside na Câmara, inclusive, uma comissão de estudos sobre a reforma tributária. Esse tema é muito atual, certamente a reforma tributária. Havia uma expectativa muito grande do país para a aprovação da reforma tributária e depois de aprovada, ela gerou muita inquietação, ainda há muita dúvida que pairam em todos os setores, todos os segmentos, principalmente no setor público. Certamente, no dia de hoje, a gente vai poder esclarecer alguns pontos dessa dúvida, entender melhor os impactos da reforma para os cidadãos e para os municípios. Então, tenho certeza que teremos uma grande tarde de trabalho e aprendizado aqui. Parabéns pela iniciativa e sejam todos bem-vindos. Cumprimentar todos os secretários municipais, professores, alunos dessa universidade e demais pessoas que vieram participar desse evento. Boa tarde a todos. Agradecer e registrar a presença da vice-presidente da Associação dos Fiscais e Auditores Tributários do Estado de São Paulo, conosco, a senhora Analise Machado Cruz. Muito obrigado pela honrosa presença. Conosco também o secretário de Finanças de Jaguariúna, o amigo Fabinho Ribeiro. Muito obrigado pela presença também. Senhoras e senhores, representando neste ato o magnífico reitor da Unicamp, Paulo César Montanher, com a palavra o pró-reitor de Desenvolvimento Universitário, professor Fernando Sarti. Boa tarde a todas e todos. Em nome do nosso reitor, Paulo César Montanher, queria dar boas-vindas para a Unicamp. Esse é um evento realmente importantíssimo. Queria começar aqui saudando toda a mesa, em nome do nosso prefeito, Dário Saad, e toda a sua equipe. Não vou nomear um a um, porque nós estamos aqui com o tempo também correndo, mas aqui, e todos os participantes, queria também os nossos funcionários aqui da Unicamp, os nossos alunos, os nossos docentes, e também participem, se juntam todas as demais prefeituras. A Unicamp quer pegar um pouco de carona nessa história, tá? Porque a reforma tributária, todo mundo sabe que a Unicamp também vive de ICMS, né? E para nós, eu não tenho dúvida nenhuma de que o fato da Unicamp ser uma das universidades de excelência nesse país se deve ao seu padrão de financiamento. Se deve ao padrão de financiamento em cima do ICMS e se deve à autonomia que nós temos, a vinculação em cima do ICMS. Portanto, desde já, acho que dá para entender a preocupação que nós, universidade pública, temos com a reforma tributária, nós, USP, Unesp, de sabermos que o financiamento é uma pré-condição fundamental para manter essa qualidade que a Unicamp tem no cenário nacional e internacional. Então, espero desse seminário ter muitas informações para todos nós, para que seja realmente um debate bastante profícuo, bastante produtivo, e queria reforçar mais uma vez as boas-vindas a todos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, autoridades para a abertura deste importante seminário, com a palavra o prefeito de Campinas, Dário Saad. Boa tarde a todas e a todos aqui presentes. Quero fazer uma saudação especial
ao pró-reitor, Dr. Fernando Sarti, que representa nesse ato o magnífico reitor da Unicamp, Paulo César Montanher, saudar o presidente da Câmara de Campinas, vereador Luiz Rossini, vereador Luiz de Abico, que preside uma comissão que discute a reforma tributária na Câmara Municipal, saudar o professor Célio Iratuca, que é diretor do Instituto de Economia da Unicamp, secretário de Finanças de Campinas, Aurélio Caiado, o presidente da IMA, Elias Tavares, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Adriana Flose. Quero saudar aqui, em nome do secretário de Finanças de Vinhedo, todos os secretários e equipes das secretarias de Finanças, das cidades aqui representadas, do Rodolfo Pierre, que é de Vinhedo. Quero saudar também o secretário adjunto de Finanças de Campinas, Maurício Capanelli, saudar o Isaías Domingos, que é da Receita Estadual, e a Analise Machado Cruz, que é vice-presidente da Associação dos Auditores Fiscais, dos Fiscais e Auditores Tributários do Estado de São Paulo. Agradecer essa parceria, Fernando, da região metropolitana de Campinas, do Conselho da Região Metropolitana, com a Prefeitura de Campinas, com a Unicamp, para fazer um debate que eu considero fundamental. Eu faço parte da direção da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, e nós debatemos muito o projeto da reforma tributária na Câmara, está aqui o secretário nacional, Bernardo Api, divergimos na época radicalmente. Eu defendia que a reforma tributária tinha que ser discutida junto com o Pacto Federativo. Você redistribui os impostos ou a arrecadação dos impostos de acordo com as atribuições que cada ente federativo tinha. Mas essa fase passou, a reforma tributária foi aprovada no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, e hoje a gente entra numa fase de discussão. A discussão que esse seminário, que esse encontro tem, ela é fundamental. O pró-reitor, o Dr. Fernando, falou que é a preocupação, por exemplo, da Universidade, da Unicamp, de saber o repasse que ela tem hoje no percentual do ICMS, como vai se manter, porque o ICMS vai juntar com o ISS e formar o IBS. E aí vai entrar essa discussão da garantia do repasse para as universidades paulistas. Outra coisa que pegou o Brasil como um todo. Hoje, o ISS, nas grandes cidades do Brasil, é o imposto que mais cresce. As grandes e médias cidades do Brasil estruturaram a cobrança do ISS, e em Campinas, se não for maior que o IPTU, já está quase maior. É maior que a arrecadação de IPTU. Sabemos que a reforma tributária criou critérios de garantia do repasse para os municípios. Isso vai ser debatido aqui aprofundadamente. Mas cabe, sem dúvida, uma preocupação dos prefeitos e prefeitas de todo o país. Nas últimas décadas, sem nenhuma discussão do Pacto Federativo, os municípios assumiram responsabilidades de políticas públicas que antes não eram dos municípios. Guarda municipal na questão da segurança. Segurança pública sempre foi dever do Estado, responsabilidade do Estado. De décadas para cá, os municípios tiveram que criar sua guarda municipal. A de Campinas tem 800 integrantes, fora toda a infraestrutura. No transporte coletivo, em toda cidade do mundo, em todas as grandes cidades do mundo, inclusive da América Latina, o transporte coletivo ele é subsidiado pelos 3 entes federativos. O governo nacional, no caso dos países, as províncias que representam os estados, e os municípios. No Brasil é só o município. A saúde, há 20 anos atrás, o SUS municipal, ele investia somente 25% do dinheiro do município. Hoje, no SUS municipal, 75% vem do IPTU e do ISS e 25% vem do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde. Então, nos últimos anos, nas últimas décadas, os municípios foram assumindo, por pressão, por necessidade e por capacidade de arrecadar mais recursos, mais impostos, foram assumindo atribuições que não eram originariamente dos municípios. O SUS, todo mundo conhece, ele é um sistema tripartite, que certamente tem financiamento tripartite. Hoje, no SUS municipal, Campinas investe 75%, São Paulo, está o secretário de Finanças de São Paulo aqui presente, investe 84% do dinheiro que a cidade de São Paulo investe no SUS, na capital paulista, é do município. Então, essa atribuição que vem sendo
dado aos municípios, essas políticas públicas que os municípios vêm assumindo, agora tem que continuar sendo financiada, tem que continuar tendo recursos. Cito a área social, 90% do que as cidades gastam, variando um pouco ou mais, um pouco menos, na área social é imposto municipal. Então, do nosso ponto de vista, tem que se discutir garantias e mecanismos para que os municípios, as universidades, continuem tendo o financiamento das suas políticas públicas. E essa preocupação que eu demonstro não vai atingir a minha gestão. Eu acredito que a implementação vai começar mais efetivamente 29, 30, 31. Então, eu não estou preocupado com a minha gestão, com a minha administração. É uma preocupação que eu tenho com as grandes e médias cidades do Brasil. As grandes e médias cidades do Brasil vão ter gestão de um imposto relevante, que é o IPTU. Tem o ITBI, que é a transmissão de bens intervivos, algumas taxas, mas vai ficar com o imposto só. Um imposto sobre a sua gestão. E esse é o grande desafio. Como a gente vai sustentar 75% do custo da saúde municipal, o transporte coletivo como um todo, política de segurança, as grandes e médias cidades tendo que ter guarda municipal, área na área social também, infraestrutura também. Então, do ponto de vista da gestão dos municípios, é um grande desafio. Não, nós estamos aqui para discutir aprofundadamente quais as garantias que os municípios terão do repasse automático do IBS. Muitas vezes, na discussão da reforma tributária, foi dito, prefeito, mas é um repasse automático. O fundo de participação dos municípios é um repasse automático. Teve um governo, há uns anos atrás, em Minas Gerais, que ficou quase um ano sem repassar o fundo de participação dos municípios por questões financeiras do Estado. Há a discussão da simplificação da cobrança dos impostos, há na reforma tributária, a simplificação da cobrança, há também a possibilidade de aumento geral da arrecadação, e isso garantir receita, ampliação de receita para os municípios, mas há a preocupação de quem tem a responsabilidade no dia a dia de garantir os serviços básicos à população. Então, eu parabenizo a iniciativa. A região metropolitana de Campinas tem a honra de fazer um evento em parceria com a Unicamp, com a Prefeitura, com todos vocês aqui, e tenho certeza que daqui vai sair muitas discussões e vai clarear, vai tirar muitas dúvidas, não só dos municípios, das universidades, mas de segmento do setor produtivo do nosso país, que realmente ficou preocupado com a questão da reforma tributária. Então, tenhamos um excelente evento e tenho certeza que nós vamos sair daqui, tenho certeza ou torço, para a gente sair daqui mais esperançoso. Muito obrigado. Obrigado pelas presenças e vamos ao seminário. A palavra é de vocês. Mais uma vez, boa tarde. O meu papel aqui vai ser mediar essa mesa e a dinâmica será a seguinte: nós teremos até 30 minutos para uma exposição inicial e depois cada debatedor terá 10 minutos para fazer as suas considerações. Neste momento da mesa não haverá perguntas da plateia. Só depois da segunda mesa, aí vai juntar todo mundo aqui, aí abrir um debate com todos os presentes. Tudo bem? Então vamos já iniciar. Quem é que vai fazer a apresentação? O Luiz, então, vai fazer a apresentação. Vou marcar aqui. Meu papel vai ser agora cronometrar o tempo, tá bom? Obrigado, com a palavra. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com todos vocês, uma felicidade ver esse auditório cheio. Me falaram que tem ainda mais um auditório. Vou falar mais próximo aqui, estão me ouvindo? Ok. Me falaram que tem mais um auditório ainda também, que tem gente acompanhando, uma satisfação muito grande ver que esse tema da reforma tributária atrai tanta atenção, e é importante realmente que haja essa atenção toda nesse momento, porque se trata de um tema que deve impactar muito todo o país, em especial a atividade dos municípios brasileiros, né? Me foi concedido aqui 30 minutos de fala, talvez eu consiga até comprimir um pouquinho mais a minha fala, de modo a
conceder aqui um tempo para debate da mesa, né, intervenções da mesa e, eventualmente, uma réplica, se assim for possível, dentro do nosso tempo. Mas, nessa fala inicial, eu gostaria, talvez, de colocar todos na mesma página a respeito dos avanços que aconteceram nos últimos tempos até aqui e, ao fazer isso, trazer aqui a atenção de todos alguns pontos específicos relativos aos impactos que a gente pode esperar nos municípios brasileiros da reforma tributária e também, ao fazer isso, trazer a atenção de todos uma lição de casa que os nossos municípios vão ter que adotar nos próximos anos a fim de estar preparados para esse cenário, em muitos casos desafiador, que vai surgir, como citado pelo nosso prefeito há pouco, né? Então, apenas para que todos estejam aqui na mesma página, tenho certeza de que o secretário Bernardo Api vai trazer mais detalhes sobre isso na intervenção dele, mas eu acho que é importante a gente fazer um breve resumo do que se trata a reforma tributária que nós estamos falando agora e, em seguida, trazer aí pontos mais avançados, digamos assim, ou mais detalhados desse resumo. Em primeiro lugar, vale a pena observar que nós estamos falando especificamente da reforma tributária do sistema de tributação sobre consumo, tá? Então, não vamos tratar aqui da reforma da tributação sobre renda, outros tópicos que estão em andamento também, mas que não dizem respeito especificamente ao objeto aqui de discussão. E algo que eu quero também dizer logo de partida é que, a meu ver, não se trata propriamente de uma reforma. Talvez a palavra mais precisa para explicar o que está acontecendo seria revolução tributária, tá? Não se trata propriamente de uma reforma tributária, mas se trata de uma revolução tributária. E quando a gente está diante de uma revolução, não de uma reforma, é muito difícil a gente tentar interpretar institutos dessa nova realidade a partir daquela lembrança ou daquele entendimento que a gente tem sobre o cenário anterior, né? É claro que em alguns pontos existe uma evolução, mas em boa parte daquilo que está se construindo agora, o que existe efetivamente é uma ruptura, é uma nova lógica, e isso precisa ser entendido de maneira a conseguir colocar de pé esse cenário que está sendo vislumbrado, tá? Mas vamos começar primeiro com o detalhe daqueles pontos positivos, ou dos objetivos principais daquilo que a gente quer construir com essa reforma tributária. E aí, depois que a gente estiver muito feliz e empolgado com os objetivos ou pontos positivos, eu trago aqui alguns desafios, né, ou pontos de atenção que a gente precisa ter, que também são trazidos por essa reforma, tá? Pontos positivos, ou então quais eram os objetivos principais que se buscava atingir, ou que ainda buscamos atingir com a reforma tributária. Partimos de um diagnóstico de que temos um sistema tributário no Brasil, especificamente tributação sobre consumo, totalmente caótico, muito complexo, que gera várias distorções, entre elas a cumulatividade intensiva do sistema, ou seja, temos imposto sendo cobrado sobre imposto, o que gera distorções muito grandes em termos de baixa produtividade, sobretudo baixa competitividade dos nossos produtos em relação ao mercado internacional, tá? Temos também um sistema que é altamente complexo, o que incrementa o custo de conformidade por parte das empresas, né, levando as empresas a gastarem muitas horas com o pagamento de tributos no Brasil, né? E temos também um sistema que gera distorções alocativas em relação a decisões de investimentos, né? As empresas tomam decisões de investimentos, de localização dos seus investimentos, do modo de organização das suas organizações, não baseadas exclusivamente em eficiências em uso de mão de obra, proximidade, mão de obra ou capital, proximidade de mercado consumidor e etc., mas
baseando-se em vantagens tributárias que elas podem vir ou não a obter em determinado local, né? Então, a reforma proposta, ela parte desse diagnóstico, talvez mais de alguns elementos, mas sobretudo destes grandes diagnósticos, complexidade, cumulatividade e distorções por conta da baixa neutralidade, para propor alternativas que desafiem essa realidade, né? E, para desafiar essa realidade, quais eram os principais pilares dessa reforma, então, proposta? Era ampliação da não cumulatividade, né, saindo de uma lógica de crédito físico e com hipóteses limitadas de creditamento dos impostos e tributos que existiam até então, para hipóteses bastante amplas de creditamento, aumentando com isso a não cumulatividade e diminuindo aquela distorção de acúmulo de imposto sobre imposto e a baixa competitividade dos nossos produtos, né? Ampliação da neutralidade do sistema tributário, diminuindo a importância da decisão ou do elemento tributário na decisão de investimento e de local de investimento por parte das empresas, e redução da complexidade por meio aí de uma legislação mais simples, uma redução da quantidade de legislações com as quais a população, as empresas teriam de lidar, tá? Então, esses eram os principais pilares. E como é que isso foi construído na prática, né? Na prática, vários elementos foram trazidos para dentro dessa reforma, mas a gente poderia resumir em grandes pontos aqui a reforma na eliminação de alguns tributos incidentes sobre consumo, em especial o PIS/COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, em lugar da criação da CBS, da Contribuição sobre Bens e Serviços, em âmbito da União, do imposto seletivo e do imposto sobre bens e serviços, no caso de estados e municípios, sendo que a CBS e o IBS seriam, na prática, na visão das empresas, um único tributo, porque teriam legislação espelhada, né, ou seja, sempre igual, mas de arrecadação e administração segregada entre a União, estados e municípios. É óbvio que isso é uma revolução muito grande, é uma mudança muito grande, porque, além de tudo, estes tributos que estavam sendo criados para substituir os tributos anteriores viriam já nessa lógica de creditamento amplo, ou seja, quase todas as operações realizadas pelas empresas gerariam direito a crédito, diferentemente do que ocorre hoje com o PIS/COFINS e com o ICMS, e também porque haveria uma mudança fundamental em relação a quem caberia a arrecadação destes tributos, ou o resultado da arrecadação destes tributos, saindo de uma lógica da arrecadação nos estados e municípios produtores para uma lógica de arrecadação nos estados e municípios consumidores. E por que que isso era importante e por que que isso era um pilar relevante da reforma tributária? Porque é justamente essa transição da arrecadação na origem para a arrecadação no destino que permitiria aumentar a neutralidade do sistema, eliminar aquilo que a gente chama de guerra fiscal e, portanto, aumentar a eficiência do sistema tributário no Brasil, tá? Grosso modo, esses são os principais elementos ou as principais vantagens, pontos positivos, objetivos que se pretendia atingir com a reforma. Faltou ainda falar ali da simplificação, né? A simplificação seria atingida também pelo fato de reduzir o número de tributos, substituir uma pluralidade de legislações estaduais e municipais, tratando de ICMS e de ISS, por apenas uma legislação federal aplicável a todos, além de também reduzir múltiplas alíquotas aplicáveis, tanto no caso do ICMS quanto do ISS, para diferentes tipos de mercadorias e diferentes tipos de serviços, por
uma única alíquota aplicável a todos os tipos de serviços e mercadorias. É claro que a gente vai ver daqui a pouco que não é exatamente uma única alíquota, porque cada ente estadual e municipal pode definir a sua própria alíquota, mas pelo menos precisa ser uma alíquota flat para todos os bens e serviços, exceto ali os regimes especiais que já estão definidos na própria legislação federal. Tá? Então esses eram os grandes pilares da reforma tributária, esse é o core daquilo que a gente está chamando de reforma tributária. E por que isso traz impactos sobre os municípios? Né? Falei aqui das vantagens, dos pontos positivos, daquilo que a gente espera que a reforma consiga entregar. Redução da complexidade, aumento da neutralidade, aumento da eficiência do sistema. Em um mundo ideal, ou espera-se, isso vai gerar um aumento do PIB potencial, vai, consequentemente, fazer a economia brasileira crescer mais e gerar mais oportunidades para todos, algo muito positivo. Quais são os desafios e quais são os riscos aqui? Né? Como eu falei para vocês, a gente tem um primeiro ponto de atenção muito importante para estados e municípios, mas sobretudo aqui para municípios, que diz respeito justamente a essa transição da arrecadação na origem para a arrecadação no destino. Tá? Isso tem um potencial de redistribuição de receitas dentro da federação muito grande. Porque hoje nós temos municípios produtores, municípios que exportam serviços, exportam mercadorias e que concentram boa parte da arrecadação do ISS e da arrecadação do ICMS, da cota parte do ICMS, e num momento em que se transfere a arrecadação para onde acontece o consumo, isso implica uma transferência considerável de receita de um município para outro município. Então, este é um ponto de atenção. A reforma, neste sentido, ela é uma espécie de jogo de soma zero, né? Para que alguns ganhem, outros perdem. Aí, é claro que há aquele argumento de não se trata de um jogo de soma zero, porque a arrecadação espera-se que cresça com a implementação da reforma. Se o PIB potencial crescer, vai haver mais arrecadação para ser distribuída com todo mundo. Para alguns municípios, isso pode resolver o problema, efetivamente, para aqueles que tenham ali uma situação mais próxima do 0 a 0. Agora, para outros municípios que concentram muito da arrecadação, hoje, mesmo esse crescimento possível do PIB potencial, ele pode ser insuficiente para compensar a perda de arrecadação, né? E é por reconhecer que existe essa situação que o legislador também pensou o seguinte, falou, olha, não podemos fazer essa transição muito rapidamente, porque se nós fizermos essa transição muito rapidamente, não dá tempo das cidades e dos estados se adaptarem a ela, vai haver impactos muito grandes sobre as finanças públicas, uma resistência muito grande da população, podendo gerar aí um desarranjo na federação. Então, vamos fazer essa transição ao longo de 50 anos, tá? E como é que foi pensada essa transição ao longo de 50 anos, então? Num momento inicial, a maior parte da arrecadação deste novo tributo, o IBS, vai ser compartilhada com base no histórico de arrecadação dos anos anteriores à implementação da reforma. Então, calcula-se qual que é o percentual que cada ente da federação arrecadou naquela arrecadação histórica e distribui-se a maior parte da arrecadação com o IBS na proporção daquela arrecadação histórica dos anos anteriores. E, ao longo de 50 anos, esta parcela a ser distribuída com base no histórico vai sendo reduzida linearmente, enquanto se aumenta linearmente a parcela a ser transferida com base no destino, na expectativa de que isso permita aí uma estabilidade da arrecadação e que ninguém tenha uma perda de arrecadação muito grande. Tá?
Além disso, foi pensado mais um mecanismo para lidar com situação de outliers, né? Aqueles que eventualmente vão acabar perdendo muito com a arrecadação, que é o que ficou conhecido como seguro-receita. Eu não gosto muito do nome seguro-receita, porque o seguro-receita dá a entender de que qualquer perda de arrecadação está assegurada, de que não haverá perda de arrecadação em nenhum cenário, e que pelo menos a receita arrecadada até então está garantida. Inclusive, a gente ouve isso da boca de alguns prefeitos, o que evidencia que esses prefeitos entenderam errado a proposta. Não se trata de um seguro-receita efetivamente. Se trata, digamos assim, talvez de um amortecimento, alguma coisa que vai ajudar a que não haja quem perca muito mais do que os outros. Como é que funciona esse seguro-receita? Daquela parcela que seria distribuída com base já no critério do destino, que no início, como eu falei, é bem pequena e depois vai aumentando, segrega-se 5% para a composição de um fundo, para que este recurso seja distribuído na ordem de quem perdeu mais para quem perdeu menos, até que o recurso se esgote, fazendo sempre com que o último lugar nessa lista perca pelo menos igual ao penúltimo lugar. E aí depois olha-se para os 2 penúltimos e vê o antepenúltimo e paga-se a mesma coisa para que os 3 últimos estejam na mesma posição, assim por diante, até se encerrarem os recursos desse fundo garantidor, digamos assim, ou desse fundo que é o seguro-receita, como ficou conhecido. Tá? Então, este é o primeiro desafio, que é o desafio da redistribuição de receitas dentro da federação. Temos um outro desafio que diz respeito à redução dos instrumentos tributários de incentivo, fomento dentro das nossas cidades. Né? Hoje, nós temos, querendo ou não, isso pode ser visto para alguns como um fator que aumenta a complexidade do sistema, para outros é um instrumento importante, mas nós temos a capacidade dentro dos nossos municípios de estabelecer na nossa legislação tributária tratamentos diferenciados para determinadas empresas, determinados segmentos, seja fixando alíquotas específicas, seja fixando isenções ou mesmo estabelecendo parcelamentos incentivados. Esta faculdade, ela deixa de existir nessa nova lógica. Por quê? Porque o IBS, ele não é mais um imposto instituído pelo município. Tá? A gente pode olhar lá a Constituição. Quando ela fala dos impostos municipais, do ISS, por exemplo, vocês vão ver lá no artigo 56. Compete aos municípios instituir. Tá. No artigo 155, compete aos estados instituir. No caso do IBS, vocês vão ver, a lei complementar instituirá, né? Ou alguma coisa assim. Então, não são os municípios que estão instituindo. Os estados e municípios, eles vão fazer a arrecadação, vão coordenar todo o esforço de fiscalização, monitoramento, distribuição, por meio do comitê gestor do IBS, desse novo tributo que é o IBS. Mas a Constituição deixa clara que a competência para a instituição deste imposto, e consequentemente para legislar a respeito deste imposto, não é mais dos municípios, né? No caso ali da parcela municipal. Então, nós não temos mais a competência de estabelecer tratamento diferenciado de empresas, porque eu quero incentivar um determinado segmento que é importante para o nosso estado ou para o nosso município. Eu não consigo gerar incentivos à autorregularização por iniciativa própria, por meio de um parcelamento incentivado, por exemplo. Nada desse tipo de coisa que hoje a gente tem, a gente vai conseguir fazer com o IBS. Ah, significa que eu não tenho mais nenhum instrumento de fomento? Não, não significa. Mas eu vou ter que tratar de uma outra maneira. Hoje eu tenho um instrumento tributário, que é um instrumento que, por mais que tenha desvantagens, todo mundo sabe que é pouco transparente, né, que gera ali a guerra fiscal, mas, por outro lado, é um instrumento que é rápido, né? É rápido de acionar quando necessário. A gente viu isso acontecendo na pandemia. Outros instrumentos têm vantagens, mas têm desvantagens também. Né? Alguém pode dizer, mas você continua podendo estabelecer subvenções,
Você pode ir lá subsidiar orçamentariamente alguma atividade econômica que você considera importante. Só vai precisar aprovar essa despesa no seu orçamento, dar toda a transparência que se exige democraticamente para que isso aconteça. É verdade, isso continua existindo e é bom que haja toda essa transparência, mas a gente precisa entender bem o trade-off que a gente está fazendo. Deixa de existir um instrumento tributário em relação ao ISS, e isso é bom, por um lado, por trazer mais transparência, é ruim, por outro lado, porque os incentivos tributários normalmente têm efeitos mais rapidamente do que incentivos em relação a despesas. Tá? Então, a gente precisa entender o que a gente está deixando de lado. Fato é que, em relação a esse novo cenário de IBS, essa capacidade de tratar desigualmente os setores, definir alíquotas diferenciadas, casos de isenção e etc., deixam de existir. A gente viu, no caso de São Paulo lá, por exemplo, como isso foi importante, ter esse instrumento na mão, foi importante num cenário de crise como o cenário de pandemia. Tá? O que aconteceu na cidade de São Paulo com a pandemia, e eu tenho certeza de que cada município aqui vai ter uma situação parecida, talvez não idêntica, mas parecida, né? A gente observou logo no início da pandemia, primeiras semanas, uma paralisia completa de todos os setores econômicos, uma redução muito forte na geração, no faturamento das empresas, emissão de notas fiscais, e ficamos muito preocupados. Depois de mais ou menos 1 mês e meio para 2 meses, a gente viu uma retomada muito assimétrica entre os setores. Alguns setores com uma aceleração impressionante, chegaram rapidamente a um patamar melhor do que estavam antes da pandemia, como, por exemplo, o setor de tecnologia de informação, né? E outros setores que continuaram estagnados por muito tempo, por mais de ano, como, por exemplo, o setor de realização de eventos, o setor de turismo, né? E o que nós sentimos a necessidade lá em São Paulo de fazer diante disso? De tratar de forma diferenciada os setores que se deram muito bem com a pandemia daqueles setores que se deram muito mal com a pandemia, né? Então a gente reduziu a tributação sobre aqueles setores de eventos, organização de feiras e etc., que eram importantes para a cidade, mas que tinham sido muito prejudicados com a pandemia, ao mesmo tempo em que nós não mexemos naquele setor que tinha se dado melhor, e usamos aquela arrecadação extra daquele setor para financiar esse tratamento diferenciado para aquele setor que tinha sido penalizado. De novo, seria impossível fazer isso num novo cenário? Não seria impossível, mas a gente teria que nos valer dos instrumentos orçamentários e não dos instrumentos tributários. Então muda a lógica e a gente precisa entender como trabalhar dentro dessa nova lógica. Tá? Um outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês diz respeito à questão da carga tributária e do espaço de planejamento que existe aqui dentro dos municípios nesse novo cenário. Tá? Porque eu mencionei para vocês que essa transição da origem para o destino envolve uma transferência de receita dos estados e municípios produtores para os estados e municípios consumidores. Né? Então, alguém poderia dizer, mas então a gente vai ter aí uma situação de alguns estados e municípios em completa dificuldade econômica diante desse novo cenário? E eu vou responder para vocês. Médio, se realmente acontecer isso, não se pode descartar que tenha sido também uma inércia do próprio estado ou município. E por que eu digo isso? Tá? Pelo seguinte, a reforma ela não elimina completamente os instrumentos para fazer frente a essa situação por parte dos estados e municípios, porque ela preserva algo muito importante, que é a capacidade, que talvez seja o único instrumento aqui de fato tributário que é preservado, que é a capacidade de fixar a própria alíquota local do IBS. Tá? Então, quando a gente fala de alíquota de referência, que é a alíquota que vai ser fixada por resolução do Senado Federal para manter a carga tributária estável, que foi uma das premissas da reforma, sempre foi vendida como, né, a reforma tem como objetivo ser neutra do ponto de vista da arrecadação, de não gerar aumento de carga tributária, sempre se falava em alíquota de referência. Pois bem, a alíquota de referência é, como o próprio nome diz, uma referência. Ela é a alíquota que não altera a carga tributária
existente hoje em relação a esse novo cenário. Mas estados e municípios estão obrigados a fixar em âmbito local a sua alíquota de forma idêntica à alíquota de referência? Não, não estão obrigados. Então a gente pode ter estados e municípios fixando as suas alíquotas tanto abaixo das alíquotas de referência quanto acima das alíquotas de referência, né? O que eu acho que vai acontecer, pessoal? E ninguém precisa concordar comigo, tá? Mas vou apresentar aqui um cenário hipotético para vocês pensarem se vocês acham que é provável ou que não é provável. Temos lá a alíquota de referência sendo aplicável. Se você não fizer nada, estado ou município, a legislação considera que você adotou a alíquota de referência, né? E você não sabe muito bem o que vai acontecer num primeiro momento, você aguarda para ver se você está ganhando ou se você está perdendo. Se você percebe que a alíquota de referência ficou boa para você, porque você, na prática, era um estado ou município consumidor e, portanto, você vai receber mais nesse novo cenário do que no cenário anterior, a sua tendência é ficar quietinho, né? Por que você fixaria a sua alíquota local em nível abaixo da alíquota de referência se você está ganhando com a reforma tributária? Agora, se você é um estado ou município perdedor, ou seja, antes da reforma, você era um grande exportador de serviços e nessa transição você começa a perceber que você está perdendo a arrecadação e que a sua alíquota de equilíbrio deveria ser um pouco maior do que a alíquota de referência para compensar essa perda da saída da arrecadação da origem para o destino, qual que é a sua tendência? A sua tendência é tentar aprovar uma alíquota local mais alta do que a alíquota de referência para você não ter perda de arrecadação, certo? Então, qual que é o resultado de equilíbrio disso tudo? Nós temos aqueles municípios vencedores mantendo as suas alíquotas atreladas às alíquotas de referência e aqueles municípios, entre aspas, perdedores, colocando as suas alíquotas locais em nível superior à alíquota de referência. Então, o equilíbrio é um aumento da carga tributária total, né? É claro que a gente vai ter aqui o contra-argumento sendo apresentado, que é, tudo bem, mas isso é uma discussão política. O prefeito vai ter que comprar essa briga, defender esse aumento de alíquota, colocar a cara a tapa, e a sociedade vai decidir se ele quer que os bens e serviços daquela região sejam consumidos com uma alíquota mais alta, ou se vai querer rever as políticas públicas que estão sendo financiadas por meio do orçamento para, eventualmente, reduzir o gasto público. É verdade, e isso é positivo, exige uma maturidade da sociedade para fazer essa discussão, mas nós estaremos diante dessa situação. E, pela minha experiência, em muitos casos, o que vai acontecer vai ser uma ampliação da carga tributária, efetivamente, e não uma revisão das despesas públicas, tá? É o que eu acho mais provável de vir a acontecer nos próximos anos em função disso. Vamos torcer para que aquele incremento do PIB que foi prometido seja ainda maior do que o prometido para compensar a maior parte dessa perda de arrecadação e a gente não tenha alíquotas locais sendo fixadas em nível muito superior ao nível das alíquotas de referência, tá? Teria mais algumas coisas aqui para eu falar, que eu acho que talvez fossem interessantes, mas como eu estou me aproximando do término da minha fala, do meu tempo de fala, eu queria também ouvir as reações ao que eu falei, vou só falar sobre um último aspecto que diz respeito ao comitê gestor, né, que é um ponto que chama bastante atenção, que é algo muito importante para o funcionamento da reforma tributária, e que tanto eu quanto a minha colega Andréia e depois o Aurílio, que vai estar na mesa seguinte, temos ali o prazer e a responsabilidade de vermos acontecer em primeira mão, né? O comitê gestor, ele é esta entidade que foi criada sob um regime especial, de propósito, para que não estivesse enquadrada nem na administração pública federal, nem na administração pública estadual ou municipal, então ele é uma coisa apartada ali, o que já gera algumas complexidades adicionais, mas que se explica pela necessidade de evitar possíveis inconstitucionalidades na proposta, né, porque se tivesse submetido algum ente da federação, poderia
ali haver alegações de que se tratava de alguma violação do Pacto Federativo. Esta entidade ela foi criada para coordenar alguns trabalhos que são fundamentais para a implementação do IBS de forma organizada, porque se não houvesse essa coordenação, o trabalho de organizar a implementação de um imposto que, na prática, tem características de um tributo nacional em uma federação de 3 níveis, seria praticamente impossível, seria inviável, né? A primeira dessas questões diz respeito à própria arrecadação e distribuição do produto dessa arrecadação. Se nós não tivéssemos uma entidade centralizadora que arrecadasse todos os recursos, fizesse a liquidação central e as compensações e a liquidação das posições devedoras e credoras entre os entes da federação, a complexidade de colocar de pé o imposto dessa natureza seria tão grande que provavelmente seria impossível colocar de pé. Haveria ali um risco de crédito entre os entes da federação tão grande que seria insuportável, ninguém toparia ficar na dependência de um ente que arrecadou o tributo na etapa anterior repassar para o ente credor quando ocorresse o consumo final, pensando ali em 27 estados e mais tantos, 5.000 e tantos municípios. Então, o comitê gestor visa, de certo modo, funcionar aqui quase como se fosse uma câmara de custódia e liquidação, uma câmara centralizadora, para realizar essa redução do risco de crédito entre partes, fazendo a arrecadação centralizada, as compensações bilaterais e as transferências que vão ser necessárias. E faz isso com a participação dos estados e municípios. Outra questão que precisava de uma coordenação era a questão da fiscalização e da cobrança, porque nenhuma empresa aceitaria ter numa semana um fiscal de um município, na semana seguinte um fiscal do estado e na seguinte um fiscal da União, fiscalizando os mesmos fatos geradores sobre os mesmos tributos. O custo aí de compliance das empresas seria muito grande. Então, o comitê gestor tem por missão também fazer a coordenação desta arrecadação e dessa fiscalização, garantindo coerência na aplicação da legislação, garantindo que não haja essa sobreposição de competências dentro dos fiscos municipais e estaduais. Tá? Então, tem muito mais coisa para falar a respeito de reforma tributária, como eu disse para vocês, essa é uma primeira intervenção minha aqui, não quero me alongar demais, então agradeço a atenção de todos vocês e fico aqui à disposição, se houver tempo, para depois um bate-bola. Obrigado. O Luiz Felipe Vidal Orellana, ele é primeiro vice-presidente do Comitê Gestor do IBS e secretário de Finanças de São Paulo. Agora nós vamos passar a palavra para Andréia Richerti Senco, que é secretária municipal da Fazenda do Rio de Janeiro e a nossa primeira debatedora. Obrigada, professor. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, secretário Aurílio Caiado, agradecer a hospitalidade do prefeito Dário também, da Unicamp, né, no nome aqui do professor Fernando, falar que a palestra dada pelo Luiz é tão completa sobre o tributo, e eu, como secretária do município do Rio, queria falar um pouquinho sobre o município do Rio de Janeiro, tá? Então, assim, o município do Rio de Janeiro, em termos, é o segundo maior município, em termos de orçamento público. Acho que se nós fôssemos fazer um ranking, assim, de estados e municípios, o município de São Paulo seria o terceiro estado, o segundo estado em termos de orçamento. O município do Rio de Janeiro ficaria talvez à frente de 25 outros estados, ou seja, a gente estaria lá em 11º, talvez. Então, assim, é o nosso Brasil muito desigual. Então, a reforma tributária, ela veio simplificar. Eu acho que o Luiz falou perfeitamente quando ele fala de uma revolução. A nossa tendência, quem está trabalhando hoje
na administração tributária, fazendária, é tentar sempre fazer um comparativo. Ah, não, já faço dessa forma, agora eu mudo um pouquinho, faço um pouquinho diferente. Não é assim. É algo realmente totalmente novo. Acho que para o contribuinte é novo e para a gente que trabalha na administração tributária também é. Então, para o município do Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, o ISS ele representa mais de 20% do meu orçamento anual. É como se eu pudesse gastar todo o meu ISS hoje com a saúde, que é o que custa a saúde também para o município do Rio de Janeiro, é a minha arrecadação do ISS. Então, ele tem uma importância muito grande, é maior do que a arrecadação do IPTU no município do Rio de Janeiro, maior do que as transferências, enfim. Então, a minha administração tributária, a maior equipe também hoje está alocada na fiscalização, enfim, no ISS. Então, até hoje, a gente ainda não conseguiu avaliar com toda certeza o impacto que vai ter o IBS na nossa arrecadação, Luiz. Isso que você falou é uma verdade. A gente pode esperar a alíquota de referência, daí verificar, olha, como que seria, como que não seria. Por outro lado, o ISS, como o prefeito Dário falou, é o tributo que mais cresce. Então, hoje, tem gerado um crescimento econômico também para o município. Tem gerado um crescimento para a gente poder investir em outras áreas importantes. Então, existe um receio também de agora ficar naquela estagnação da gente manter a nossa arrecadação depois a partir de uma arrecadação do passado para frente. A gente ainda não tem um número exato de qual vai ser o impacto. Então, eu imagino que isso, para os outros municípios, é mais ou menos a mesma coisa. Conversando assim com outros colegas, secretários de Fazenda, falam de casos assim de municípios que, eventualmente, hoje têm uma produção concentrada, tem uma indústria instalada no município que gera toda a riqueza do município. E que agora, sendo o consumo o destino, né, a arrecadação vem do destino, eles vão ter que se reinventar. Então, aí, aqui, Luiz, eu queria discordar parcialmente de você em relação à questão da alíquota. Porque se o município resolver aumentar a alíquota dele em relação à alíquota de referência, né, como é que ele vai atrair mais gente para morar lá? Porque vai ficar mais caro morar nesse município. Então, quando a gente fala sempre de números agregados aqui no Brasil, a gente está falando assim, no final o PIB vai compensar. Mas para a gente que está no dia a dia do município, até o PIB compensar, né? E vai compensar de que forma? Né? Novamente, nossos municípios são muito desiguais, muito desiguais. Então, novamente, a gente tem hoje instrumentos, e aí depois, a pandemia é sempre um marco, né? A gente sempre fala da pandemia como um marco, políticas públicas que a gente teve que fazer durante a pandemia ou pós-pandemia. O município do Rio, como outros grandes centros, tiveram um esvaziamento gigantesco no centro da cidade, que é um centro da cidade histórico, onde concentrava muita atividade econômica e ficou totalmente esvaziado. A gente ainda tem muitos órgãos federais que tinham prédios no centro que até agora ainda não voltaram totalmente o trabalho presencial. Então, houve um esvaziamento muito grande. O setor privado ele não vem, o PIB não vem, a economia sozinha não vem. O município tem que ir lá botar dinheiro, incentivar, para atrair novamente, fazer essa revolução dentro do centro, transformar um centro talvez mais habitado, pessoas morando, fazer retrofit, tem que ter incentivo, senão não vai. Então, eu tenho muita dúvida em relação a essa questão da alíquota. Talvez São Paulo possa se dar o luxo de aumentar a alíquota, mas o município pequeno ele não pode ser mais caro para morar do que o município vizinho e achar que com isso vai sustentar as finanças dele, porque talvez no longo prazo a população vai se mudar para o município vizinho, se tiver uma diferença de alíquota, a não ser que o município ofereça alguma coisa em troca. Então, antes ele oferecia emprego, agora ele vai oferecer o quê? O emprego também, mas vai ser mais caro. Enfim, então, é muita coisa para ver, mas pensando agora um pouquinho na nossa administração tributária, como é que a gente consegue se preparar? E aí, aqui até aproveitando que tem auditores fiscais, a associação, enfim, tem gerado muita dúvida em relação
E aí eu estou falando de uma administração grande, tá? O município do Rio de Janeiro tem mais de 300 fiscais, auditores fiscais. Como que agora eu devo investir mais em pessoal, mais em treinamento, mais em sistemas? Como adaptar a equipe? A gente trabalha hoje com o ISS, que é um tributo simples. Nós conhecemos os nossos contribuintes todos. E agora? Como é que vai ser? A gente vai ampliar, né, a gama. Os nossos contribuintes do IBS vai ampliar o segmento que a gente trabalha hoje. A gente precisa conhecer esse contribuinte também. E como que a gente vai se comunicar com o nosso contribuinte que nós temos hoje e com o novo contribuinte? Porque agora nós temos o comitê gestor. Então, inclusive nós, conselheiros, né, Aurílio, eu, Luiz e outros, nós temos um contato muito direto com os contribuintes, porque municipal, ele é muito mais próximo, né? E aí ele vem perguntar alguma coisa do IBS, eu posso responder, eu não posso responder, como é que eu respondo? Mando olhar no site, olha lá no portal e vê, tira sua dúvida. Ao mesmo tempo, a gente sabe que qualquer pergunta formal a gente vai ter que responder. Então, eu estou falando agora do que está acontecendo agora com a gente. Dúvidas que a gente tem tido nesse momento como administradores das secretarias de finanças. Em relação à equipe, é isso que eu digo. A gente precisa investir em treinamento agora, porque daqui a pouco o tributo está acontecendo. Então, a equipe tem que estar bem formada, a gente tem que investir em sistemas. Os municípios agora passaram pela experiência da Nota Fiscal Eletrônica Nacional de Serviços. No caso do município do Rio de Janeiro, nós passamos a emitir pelo sistema do emissor nacional e até agora nós ainda não conseguimos fechar a interface com o nosso sistema. Então, o contribuinte emite a nota pelo sistema nacional e depois, na hora de emitir a guia, ele tem que entrar na minha nota carioca, para emitir a guia, e aí como é que faz? Se soma tudo e o Sistema Nacional não soma, e ele antes estava acostumado a clicar lá, só escolher. Então, tem esses problemas que a gente vai ter também com o IBS. E a gente precisa trabalhar nisso, estar preparado para isso, juntar, fazer seminário, treinamentos conjuntos. Então, eu sou do Rio de Janeiro, mas uma experiência que a gente tem tentado fazer lá é justamente trazer essa proximidade entre os municípios, porque a gente vai ter que ter muito mais troca agora. A gente está experienciando, tendo essa experiência no comitê gestor, entre estados e municípios. E dentro de um estado, e aqui eu acho muito importante que tenham vários outros municípios que tenham vindo aqui, juntar, de fato, para poder trabalhar em conjunto, para poder entender, fazer treinamento de qualidade. A gente vê muita coisa sendo falada por aí, mas a gente precisa formar as nossas equipes da forma correta mesmo, né, pelo comitê gestor. Então, acho que, como provocação aí para o Luiz, essa questão da alíquota de referência, se de fato, como é que a gente vai ter que trabalhar isso. E, novamente, dizer que eu também estou aberta aqui a responder qualquer dúvida, mas já parabenizar pela iniciativa, da importância dela. Obrigada. Obrigado, secretária, pelo seu poder de síntese. Passar agora a palavra ao professor Fernando Sarti, que é progestor de desenvolvimento universitário aqui da Unicamp. Só um detalhe, o pessoal que está de pé, se quiser se acomodar melhor, esse evento está sendo transmitido pelo talão num outro auditório aqui ao lado, viu, aqui próximo. Então, se vocês quiserem se acomodar, mas se quiserem ficar assim, à vontade. Boa tarde a todas e todos novamente. Vou marcar aqui meu tempo para não me passar. Bom, primeiro eu queria agradecer aí a excelente apresentação do Luiz Felipe e também aqui os comentários da Andréia, trazendo realidades do dia a dia desses municípios, né? Luiz, eu vou tentar fazer algumas provocações aqui para a gente aprofundar o debate, tá? Concordo muito com o que você colocou do ponto de vista dos princípios, né, que estão por trás da reforma. Nós estamos falando da reforma do consumo, da tributação do consumo, mas essa eu acho que é a primeira questão que eu acho que tem que ficar para todos aqui,
que só faz sentido quando a gente pensar na reforma como um todo, né? E não apenas a do consumo. Mas a ideia aí da cumulatividade, de tentar reduzir a própria complexidade, buscar um sistema um pouco mais simplificado, e certamente a forma que a guerra fiscal mostra essa distorção alocativa, né? Eu acho que, como ponto de partida aí, você foi muito feliz. Eu acho que faltou um tema. Eu aqui na posição de servidor público, e vários de nós aqui somos, olhar também para o sistema tributário brasileiro, eu acho que a gente começou perdendo na discussão da reforma, ou da revolução, como você bem colocou, Luiz, quando a gente parte do pressuposto admitindo que a carga tributária no Brasil é elevada, né? A gente compra isso um pouco fácil demais, né? Não tenho certeza, né, porque a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é que Estado nós queremos para esse país. Que Estado eu quero para o meu município? Que Estado eu quero para o meu Estado de São Paulo, né? Então, essa é uma questão importante, porque se eu consigo também separar a questão tributária, da carga tributária, da questão fiscal. E aí eu vou puxar um pouco sardinha também, como fez a André aqui, olhando para a universidade, porque é muito bom quando a gente pode comparar o público com o privado, né? E quando eu olho para as universidades públicas, e não somos nós que estamos dizendo isso, é só vocês pegarem quaisquer rankings internacionais. Quando vocês listam esses rankings internacionais, se eu pegar as 20 melhores universidades do país, as 20 são públicas. E qualidade, gente, custa dinheiro, né? Todo mundo sabe disso. Então, quando eu estou olhando para a carga tributária, e estou pensando na questão fiscal, é saber se eu estou gastando bem. No caso da educação, e vou falando aqui da universidade, no ensino superior, eu acho que nós gastamos bem. Nós estamos investindo bem. Essa me parece uma questão importante, como acho que também fazemos em outras instituições desse país, né? Mas isso, obviamente, passa para a questão de como vamos continuar fazendo esse financiamento, né? Porque nos preocupa muito, e o Luiz deixou muito claro isso, que nós estamos fazendo um processo, uma reforma, uma revolução, que ela é lenta, né? Isso nos dá condições também de pensarmos, né, de planejarmos esse processo todo para nos posicionarmos, porque, como ele bem disse, é um processo neutro do ponto de vista que há ganhadores e perdedores, né? Não tem como ser diferente, né? Alguém vai ter que pagar um pouco essa conta. E eu espero que não seja a universidade, né? Até porque acredito que, para nós, hoje, a discussão em cima da reforma, diferente que operam vocês, municípios, nós temos uma receita vinculada, eu não sei se todo mundo conhece, a Universidade Paulista hoje, nós três, né, o nosso complexo, Unicamp, USP, Unesp, nós vivemos de 9,57 de CMS. Na verdade, a cota à parte, desconta o que vai para vocês, município, o que sobra, além do programa de habitação, isso é o que cabe aí às universidades. O problema para nós hoje, isso tem funcionado, a grande vantagem da autonomia, dessa vinculação, foi poder a universidade se planejar. É o sonho de todo gestor público, é poder ter planejamento. Quando você sabe do recurso que você vai contar, você fica muito mais fácil planejar o quanto você pode gastar, quanto você pode contratar, o quanto você pode investir. Não tenho dúvida nenhuma que se o USP, Unicamp e Unesp atingiram a excelência que atingiram foi porque puderam ter planejamento. Isso eu fico muito preocupado quando a gente faz qualquer tipo de transição, até que ponto isso vai nos afetar ou não. Mas há um problema aqui também importante, porque nós vivemos ainda sobre uma condição de que o orçamento, ainda que seja vinculado, esse 957 não consta da Constituição de São Paulo. Não está na lei estadual. Nós vivemos de lei orçamentária. Isso significa que todo ano nós dependemos do legislativo, para o legislativo chegar lá e sancionar os 957. Nada impede de que alguém, de repente, fale o seguinte, não, nós preferimos agora reduzir um pouco a participação das universidades, né, e transferir 1 ponto, 2 pontos percentuais disso aqui para outro programa, que do ponto de vista da sociedade talvez seja até justo. De repente, se pode chegar à conclusão que é melhor fazer moradia
moradia social do que gastar em universidade. Essa é uma decisão da sociedade. Né? Então, obviamente que isso nos preocupa. Num processo como esse, nós queremos discutir não apenas a fixação dessa vinculação dentro da Constituição, como teremos, com toda a força política que uma universidade tem, que não é muita, posso garantir para vocês, ter que discutir qual vai ser a nova alíquota. Porque a hora que eu fizer essa junção, IBS, ISS e ICMS, nós não vamos poder manter o 9,57. É razoável que a gente reduza, mas reduza para quanto? Nós não temos certeza, isso vai ser um processo de transição. Como é uma transição muito lenta, como é que nós vamos combinar essa alíquota? Como é que nós vamos combinar essa vinculação? Então, são duas coisas que claramente nos preocupam, porque vão afetar diretamente o nosso planejamento. E acho que esse é o ativo fundamental do sucesso da universidade. Agora, eu queria também olhar para o outro lado, porque muitas vezes as pessoas olham para a universidade, para uma instituição pública, apenas como tomadora de recurso, né? Poucas pessoas sabem, nós falamos isso dentro da LESP, e foi um susto para a maioria dos deputados, que a Unicamp tem, por exemplo, nós fazemos um acompanhamento disso e publicamos, né? Isso é uma coisa hoje que é importante, é publicar, é transparência, é colocar os números, né? É só entrar lá nas páginas da universidade, vocês vão encontrar isso. Nós temos, por exemplo, um acompanhamento de 1.300 filhas da Unicamp. São universidades que foram criadas a partir de nossos alunos, a partir de nossos docentes, a partir de nossos pesquisadores. Essas 1.200 empresas, elas têm um faturamento hoje aproximado, lógico que nós não fechamos os dados ainda de 2025, elas têm um faturamento em torno de 30 bilhões. Se eu colocar uma alíquota média de 15% de ICMS e ISS, eu estou falando de um recurso de 4,5 bilhões, que é mais do que o orçamento da minha universidade. Então, às vezes, a sociedade precisa entender também isso, né? Nós, prestadores, nós, serviço público, a saúde que nós entregamos, a educação que nós entregamos, isso é fundamental para não perdermos essa briga com a sociedade, de entender que o setor público é apenas um tomador de recurso. Não, nós somos um prestador de serviço importante para a comunidade. Prestamos serviço, como disse aqui o prefeito Dário, de segurança, prestamos serviço de saúde, prestamos serviço de educação. E temos que defender isso. E isso passa pela primeira discussão, se realmente a carga tributária é elevada ou não. E ela não pode vir separada da discussão se gastamos bem ou não. Eu posso, com muita tranquilidade, temos vários problemas na universidade, mas garantir que aqui nós estamos gastando bem. Não gastaríamos bem se não estivéssemos no ranking como as melhores universidades privadas, melhor que as universidades privadas desse país, e com comparações a nível internacional. Então, essa é uma parte do debate, é uma dimensão política desse debate que a gente não pode perder. Nós, gestores públicos, temos que ter essa convicção. Né? Essa me parece uma questão importante, Luiz, para colocar em termos da provocação. Impostos indiretos. O imposto indireto nada é mais injusto do que o imposto indireto. Porque quem paga o imposto indireto somos nós, sociedade. E o imposto indireto ele é profundamente desigual, ele é injusto. Porque quem, independente da renda, está pagando o mesmo valor do ICMS num litro de leite. Então, todos esses princípios dentro de uma reforma, e o que vai sobrar para nós, que somos, tem que fazer a gestão de um município, tem que fazer a gestão de uma universidade ou das instituições públicas, eu acho que são fundamentais. Acho que fomos na direção,
correta em reformar, isso realmente ganha eficiência. Concordo, Luiz, que isso pode aumentar o PIB potencial do ponto de vista de eficiência, mas há, eu acho que um fator que precede a todos esses, que é essa discussão política do Estado que queremos, do Estado que precisamos para efetivamente transformar esse país num país desenvolvido. Era isso. Obrigado, viu, Luiz? Obrigado, professor Fernando, também. Bem, nós vimos nesse painel, na verdade, o Luiz Felipe falou um pouco dos objetivos, o que se pretendia com a reforma barra revolução tributária, e ele antevendo, talvez, o cenário que ele imagina que vai acontecer. Vimos aqui um contraponto de um município e preocupação do município, que se estende também para uma universidade, que não é município, mas depende, tem receita vinculada ao ICMS, preocupado também como é que vai ficar. Então, pela dinâmica aqui proposta pela organização, ele já faz agora a réplica? Então, volto agora para o Luiz Felipe para fazer a sua réplica. Há um tempo determinado ou não? Obrigado. O mais conciso possível. O meu plano de falar por último deu certo. Obrigado. Não, as provocações super pertinentes, apropriadas para o momento, e elas trazem um pouco do que a gente está debatendo exatamente agora, enquanto gestores públicos, enquanto gestores privados, nas empresas estão vivendo exatamente a mesma situação. E eu acho que, se a gente pudesse resumir todas as falas aqui, tanto as minhas provocações quanto as considerações dos debatedores, eu poderia resumir em uma expressão que seria desafio do planejamento agora, né? Ou em uma palavra, incerteza. Tá? Por quê? A gente sabe que o cenário é extremamente novo. Como eu falei, aquilo que a gente sabia sobre ICMS e ISS não se aplica para analisar a IBS. É difícil até da gente fazer projeção de receitas, porque a base tributável é diferente, né? Então está entrando um monte de operação com imóveis que não entrava no ICMS nem no ISS, operação de aluguel, a base é distinta, as hipóteses de creditamento são diferentes, então é muito difícil fazer essa conta. A secretária Andréia mencionou que até agora ela não conseguiu ter clareza a respeito de se a cidade perde em que horizonte e em qual intensidade. Na cidade de São Paulo, a gente fez essa conta com uma margem de erro incrível, porque muitas coisas ali, vamos adotar isso como premissa, nos parece razoável, mas não dá para ter certeza se faz sentido ou não, se faz sentido tratar essa variável como estática, ou se ela é dinâmica, se ela vai evoluir ao longo do tempo e vai levar a gente para um outro lado. E no nosso cenário base, a cidade perde de 50% a 66% da sua arrecadação combinada ISS mais ICMS. E o PIB teria que crescer 1 ponto percentual a mais por ano para compensar, por 50 anos, para compensar a perda esperada da cidade de São Paulo nesse novo cenário. É isso que me leva a crer que vários municípios vão acabar tendo que ter alíquotas mais altas do que a alíquota de referência. A secretária tem toda a razão. Falou, mas espera aí, não é tão fácil fazer isso. O que eu vou oferecer em troca? Né? E isso força os municípios, e cada um de nós aqui, a pensarmos nas estratégias do que a gente está oferecendo para o nosso cidadão de forma mais abrangente. Não basta agora um incentivo para trazer uma empresa. Porque tá bom, eu trago a empresa, mas eu trago também, às vezes, poluição, eu trago trânsito, e o quanto isso impacta na qualidade de vida das pessoas, né? Então, assim, eu vou ter que fazer realmente essa visão mais geral, em termos urbanísticos, de qualidade de vida, do que eu estou oferecendo de serviços públicos em troca do que eu estou cobrando em IPTU, em IBS, né? Eu não acho, sendo muito sincero, que a população vê com tanta clareza o custo dos impostos indiretos, mesmo sendo cobrado por fora, estando destacado na nota, bonitinho, eu ainda acho que em muitos casos vai ser mais fácil aprovar uma alíquota maior, você vai ter estresse uma vez na discussão e depois você vai ter todo o benefício do que fazer uma discussão todo ano sobre redução de gratuidade de ônibus, sobre
redução de prestação de serviço de saúde e etc. Então, mas isso é a minha experiência pessoal. De repente, estou equivocado, a experiência de outros gestores públicos podem levá-los a pensar de forma diferente, que isso não vai acontecer. Fato é que a gente precisa se planejar para esse novo cenário e pensar com os instrumentos que a gente tem à nossa disposição. E o que o nosso pró-reitor aqui trouxe a nosso conhecimento, que é a questão da dificuldade do planejamento de uma universidade, se reflete em toda a economia, na verdade. A gente tem recebido, né, acho que a secretária Andréia, Aurélio também, outros secretários aqui, tem recebido empresários com frequência para tratar desse cenário de reforma tributária, e o que a gente mais ouve é: eu ainda estou tentando entender quais são os impactos sobre o meu negócio, como é que vai ficar a minha cadeia de fornecimento, se eu vou ter aumento nos custos, estou renegociando o contrato, ainda não sei direito como é que eu vou precificar os meus serviços nesse novo cenário. Então está todo mundo tentando entender qual que é o impacto no seu próprio setor, e vai levar um certo tempo até a gente ter uma acomodação. E tudo isso vai impactar naquela questão do quanto eu vou arrecadar, quanto os insumos vão custar e etc. É normal a gente esperar isso num primeiro momento, e acho que é por isso até, né, que os idealizadores pensaram nessa fase de transição, para ter tempo de efetivamente enxergar os impactos na vida real do que está acontecendo e calibrando de acordo com isso. Mas é um cenário ainda de muita incerteza e de muito trabalho. A gente vai ter que ficar muito atento e acompanhando bem de perto, porque é aquela coisa, assim, se tirar o olho por um instante, é capaz de, a hora que você for olhar de novo, já passou muita coisa e é difícil voltar atrás. Só queria passar um pouco a minha opinião, que eu acho que é uma maldade que estão fazendo com os prefeitos e vereadores. Porque se chegar na Câmara um projeto de lei, primeiro o prefeito tem que ter coragem, ele falou, política, de apresentar uma proposta de aumento de alíquota, e duvido que os vereadores votem. Não é fácil enfrentar esse desafio. Talvez, já que o comitê gestor é um ente que está apartado dos demais, um ente, nem sei se é ente, do Pacto Federativo, talvez devesse ele definir essas alíquotas, porque já vê um negócio imposto, não tem o desgaste político dos agentes locais. Mas é só apenas uma opinião, esperamos que não tenha que acontecer isso no futuro. Eu queria, então, agradecer aqui os componentes dessa mesa, para a gente dar sequência, vai ter uma segunda mesa. Ao final, novamente, eles virão aqui para, se houver tempo, né, para um debate aí com a plateia. Obrigado pela atenção de todos. Dando continuidade às atividades, convidamos para compor a mesa 2, Panorama da Reforma Tributária do Consumo, Desenho Institucional, Federalismo e Perspectivas. O senhor Bernard Epp, ex-secretário especial da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, como palestrante. O senhor Aurélio Caiado, presidente do Fórum de Secretárias e Secretários Municipais de Fazenda e Finanças da FNP e secretário de Finanças de Campinas, como debatedor. O professor Dr. Geraldo Biasotto Júnior, professor do Instituto de Economia da Unicamp, como debatedor. O senhor Luiz Iabico, vereador de Campinas, como coordenador da mesa. Por gentileza, podem tomar os seus assentos. Boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui na Unicamp, coordenando, debatendo esse assunto tão importante, tão necessário na nossa sociedade. Quero parabenizar a iniciativa do nosso secretário Aurélio Caiado, que nos convidou, eu e o vereador Rossini,
para mediarmos esse debate. Cumprimentar o nosso professor Biasotto, há muito tempo que não o vejo. Obrigado por estar conosco. E eu sempre vi o Bernardo Api pelo YouTube. Quando você vê ele pessoalmente, fala, pô, é o cara, né? É o cara. Assisti várias palestras do Bernardo Api, será um privilégio ouvi-lo. Uma curiosidade, eu sou vereador aqui na Câmara Municipal de Campinas, e nós temos uma comissão de estudo sobre esse assunto, com vários vereadores, vários debates, com a fiscalização municipal, participando ativamente desse debate. Estão aqui alguns colegas, o Maurício, o Saito, e o secretário Aurélio esteve presente nos 8 painéis de debate, porque é necessário que os municípios estejam preparados para essa nova fase da reforma tributária. Eu quero cumprimentar também aqui meus colegas de profissão, auditores da Receita do Estado, o secretário Isaías, Fernando, Felipe, e demais colegas, Miguel, demais colegas. E, sem mais delongas, só para finalizar, outro dia, Bernardo, eu liguei a televisão na Netflix, e lá apareceu assim, precisamos confirmar seu CPF, por causa da reforma tributária. Falei, a coisa começou. Então, vamos ouvir nosso querido Bernardo Api, depois abriremos os debates. Obrigado, professor, por favor. Alô? Oi, tá, agora foi. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer à Unicamp o convite de participar desse debate, cumprimentar o secretário Aurélio Caiado, professor Biasotto, vereador Luiz, e cumprimentar os secretários Luiz Felipe e Andréa, em nome deles, todos os secretários e servidores públicos que estão aqui acompanhando esse debate. Só, já começando, vereador, a coisa da Netflix é exatamente consequência da reforma tributária mesmo. E por quê? O que acontece hoje é que se você for pegar qualquer serviço de streaming no Brasil, um único município fica com toda a receita de ISS daquele serviço de streaming. E, obviamente, cobra a alíquota de 2%, porque se cobrar mais ele vai para outro município e muito provavelmente dá algum benefício fiscal escondido ali que os outros municípios usam. Com a reforma tributária, a receita da Netflix, de todo o serviço de streaming, vai ser distribuído conforme o consumo para todos os municípios do Brasil. Então, só para dizer que tem sim, a reforma tributária tem como efeito exatamente acabar com essa situação que a gente tem hoje, que é absolutamente injustificável. Não sei se Campinas tem algum desses serviços de streaming, acho que não, que eu saiba não, mas... bom. Mas é isso, pessoal, essa é a consequência da migração para o destino. Eu, como o tempo não é muito longo, eu tenho uma apresentação, mas eu vou passar muito rapidamente. Bom, basicamente, o que é a reforma tributária é a substituição de 4 tributos e meio que a gente tem hoje, vai simplificando, que é PIS, COFINS, ICMS, ISS e a maior parte do IPI, porque os produtos que não são industrializados na Zona Franca vão ter a alíquota zerada, por um sistema que a gente chama de IVA dual, com 2 tributos com características de um imposto sobre valor adicionado, que tem a mesma legislação, exceto diferenças muito pequenas, sua contribuição sobre bens e serviços da União, e o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que é de competência compartilhada entre os estados e municípios, mais um imposto seletivo, que é federal, que é para tributar produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. É um imposto regulatório. Inclusive, 60% da receita do imposto seletivo vai para estados, municípios e fundos concessionais de financiamento, não é arrecadatório. Bom, o secretário Luiz Felipe, na verdade, já facilitou muito o meu trabalho, porque ele já antecipou muitas das coisas que eu ia falar aqui, mas o que eu acho que é importante é dizer que quais são as características do IBS-CBS. Esse é um ponto fundamental. Pessoal, do ponto de vista de chegada, o modelo que está sendo o país trazendo, que a gente está trazendo no Brasil, não tem nada de original. Nada. Por quê? É simplesmente trazer o padrão mundial de tributação do consumo, que é um bom imposto sobre valor adicionado para o Brasil. Quais são as características de um bom imposto sobre valor adicionado? Não cumulatividade plena, ou seja, tudo aquilo que é utilizado na produção dá direito a crédito. No Brasil, como já falou o secretário Luiz Felipe, a gente tem vários problemas de cumulatividade em função de falhas nos tributos não cumulativos
e em função de tributos totalmente cumulativos, como é o caso do ISS, que é um tributo 100% cumulativo. Paga, não dá crédito para ninguém, esse é um efeito. E não cumulatividade plena é recuperação integral de créditos. A exceção é o que a gente chama de bem de uso e consumo pessoal, é um imposto sobre consumo. Eu não posso desonerar o consumo dos sócios ou mesmo dos empregados da empresa via como gasto da empresa dando crédito. É um tributo sobre consumo, para isso tem restrições. E rápida devolução de créditos acumulados, o que hoje não acontece no Brasil. Segundo, base ampla de incidência. Um dos grandes problemas do modelo brasileiro é essa segmentação, fragmentação em tributação de mercadorias pelo ICMS e tributação de serviços pelo ISS. A mera fragmentação já gera acumulatividade. Mesmo que o ISS fosse não cumulativo, no fundo teria cumulatividade, porque ISS não dá crédito para o ICMS, ICMS não dá crédito para um prestador de serviço do ISS. E mais, tem zonas cinzentas e zonas de conflito. Por exemplo, no Brasil, aluguel de bens móveis não paga ICMS nem ISS. Então, locadora de veículo tem uma enorme vantagem tributária no Brasil, que é uma distorção. Não é porque ela é eficiente, né? Porque ela tem uma vantagem tributária e isso acaba gerando distorções. E mais, na nova economia, é cada vez mais difícil saber onde está a fronteira entre o que é mercadoria e serviço. Vou dar um exemplo. Hoje, a gente compra carro. Tá certo? Tudo bem, as pessoas, alguns alugam, mas a gente compra carro. Daqui a uns 10, 20 anos, a gente vai pagar por um serviço de um carro sem motorista, que vai pegar a gente em casa, vai levar, e eu não vou comprar o carro. Aí o que vai acontecer? Aí o município vai dizer que, não, isso é um serviço, então eu vou tributar com o ISS. Aí a dona desse serviço, desse coisa aí, vai dizer, não, isso é um aluguel, eu não vou pagar nem ICMS nem ISS. Tá certo? Vai ser o quê? Cada vez mais é difícil de dizer onde é que está essa fronteira e é fundamental ter essa base ampla de incidência, sobretudo com essa nova economia em que a segmentação, o que é mercadoria, o que é serviço, o que é tangível, intangível, o novo sistema tributário paga tudo, absolutamente tudo, bens materiais e imateriais, cessão e licenciamento de direitos, está tudo dentro da base. Terceiro, tributação no destino. Uma característica, o que é tributação no destino? Significa operações entre jurisdições, que podem ser países, estados, municípios, o imposto pertence à jurisdição de destino. Tá certo? Normalmente, entre países, isso é feito via a não tributação das exportações, com a manutenção do crédito, e a tributação das importações de forma equivalente à produção nacional. Mas tem outras formas de implementar. Só para não dizer, na Europa, nas operações entre países B2C, em que o destinatário final é um consumidor, não tem direito a crédito, eles já estão adotando um modelo que eles chamam de one-stop shop, em que o país de origem arrecada o imposto que pertence ao país de destino e transfere o dinheiro para o país de destino. O país de origem arrecada e transfere o dinheiro que arrecadou para o país de destino, porque pertence ao país de destino, não pertence ao país de origem. Então tem outra, é o princípio de destino, embora quem esteja cobrando seja o país de origem daquela operação, e isso está sendo implementado. E é um modelo estruturado para reduzir fraudes e sonegação, isso é um ponto importante. Uma coisa é adotar um modelo internacional, outra coisa é reconhecer a realidade brasileira. Deste ponto de vista, acho que os pontos mais relevantes dentro do desenho que está sendo proposto para a reforma tributária é que o crédito é vinculado ao recolhimento. Então, o crédito do imposto, na maior parte dos países que tem IVA, eu tenho crédito do imposto porque eu tenho a nota fiscal de aquisição. A nota fiscal de aquisição, eu tenho crédito do imposto. No Brasil, vou ter crédito do imposto quando o imposto correspondente à nota de aquisição tiver sido pago. O termo que está na legislação é extinto, mas é pago. Entrou dinheiro no caixa, então aí o adquirente tem direito ao crédito do imposto. Tem alguns países que têm isso, a Índia tem isso, na verdade a Índia tem um modelo semelhante a esse, mas o Brasil, a gente fez isso e com uma preocupação de tentar fazer isso sem que isso tenha um efeito muito grande no fluxo de caixa das empresas. E por conta disso está sendo adotado um modelo que é o split payment, que é a cobrança do imposto no momento da liquidação financeira da transação. Então,
quem está originando a transação financeira vai ter que incluir uma informação que corresponde, que liga aquela transação financeira com ou os documentos fiscais correspondentes, vai ter que incluir qual o valor do imposto do IBS e da CBS que está incidindo naquela transação. E aí tem duas formas de acontecer. Vamos pegar uma transação, por exemplo, que é com boleto, certo? Eu estou pagando com boleto, e de início o split payment vai ser usado nas transações B2B. Quando eu falo B2B aqui, só para simplificar, é que o adquirente tem direito a crédito, tá certo? Então, geralmente é entre empresas, e quando eu falo B2C é que o adquirente não tem direito a crédito. Nessa transação, então, eu fiz com um boleto. No boleto, eu tenho um tempo entre emitir o boleto e pagar o boleto. Nesse meio tempo, o próprio sistema da administração tributária vai falar, olha, não, o débito correspondente àquela operação já foi extinto, ou seja, já foi pago por algum outro modelo, a utilização de créditos, ou pagamento pelo próprio fornecedor, e aí ele mesmo informa a instituição financeira, fala, olha, esse débito já foi total ou parcialmente extinto, e na hora da liquidação financeira só retém a parcela que não tiver sido extinta naquela operação. Então não afeta o fluxo de caixa da empresa. Em alguns casos isso não é possível. Por exemplo, estou pagando com uma TED. Na TED não dá tempo. Eu pago e eu não tenho tempo de fazer essa consulta. O tempo é muito curto para fazer essa consulta. Neste caso vai ser retido o imposto declarado lá, mas se o débito já tiver sido extinto, devolvem até 3 dias úteis para a empresa, para o fornecedor, aquele montante que foi retido a mais. A ideia, aí o secretário André, o secretário Luiz Felipe, o secretário Aurélio podem me dizer, a ideia é fazer em menos que 3 dias úteis, né? Fazer, quem sabe. Pessoal, aqui é uma coisa do split, mas eu vou pular por causa do tempo. Hã? Tá bom. Bom, vamos lá. Outras características do modelo que são muito importantes aqui, vamos ter 3 alíquotas padrão, uma alíquota da CBS, 2 alíquotas do IBS, uma estadual, uma municipal, tá certo? As alíquotas, como é que funcionam as alíquotas? A alíquota padrão é aquela que é utilizada para todas as hipóteses em que não tem uma alíquota reduzida ou definida na legislação, como nacionalmente uniforme, como acontece com combustível, serviços financeiros, que vai ter alíquota nacionalmente uniforme. Esta alíquota padrão tem uma alíquota de referência, acho que o secretário Felipe já explicou isso, que é fixada pelo Senado Federal com base em um cálculo homologado pelo Tribunal de Contas da União, a partir de informações e de cálculos fornecidos pelo Comitê Gestor IBS para o IBS, pela Receita Federal para a CBS, e ela é fixada de forma a manter a carga tributária como proporção do PIB. Então, no caso da União, o período de referência para a CBS é 2012 a 2021. No caso do IBS, é 2024 a 2026, o período de referência no qual a carga tributária vai ser mantida com proporção do PIB. Mas os entes, estados, municípios e União, vão ter autonomia para fixar sua alíquota abaixo ou acima da alíquota de referência. Tem um limite para redução, tá? Porque como uma parte é retida para fins da transição, você não pode fixar alíquota abaixo daquele montante que tem que ser retido e portanto, tem uma restrição que vai reduzindo ao longo do tempo para poder reduzir a alíquota. Então, os entes têm autonomia para fixar a sua alíquota. Se o secretário Arelano está certo, se vão conseguir aumentar a alíquota, não sei, isso é uma discussão que vai aparecer em cada caso, mas que eu acho que é importante. Bom, outro ponto relevante, tem um modelo, um sistema de cashback, devolução do imposto para as famílias de baixa renda. Então, todas as famílias que estão no cadastro único, que têm uma renda familiar per capita até meio salário mínimo, vão receber 20% do IBS e CBS em geral, em alguns casos, como eletricidade, saneamento, gás de cozinha, vão receber, e telecomunicações, vão receber 100% da CBS, do tributo federal, mas, outro ponto importante, todos os entes da federação têm autonomia para, se quiserem, poderem definir o seu cashback. Então, se um município quiser fazer uma devolução mais ampla para a sua população de baixa renda, do jeito que está hoje, só pode pegar esse mesmo público-alvo. Mas se ele quiser devolver uma porcentagem maior, pode. Acho que no longo prazo, quando tiver condição operacional, pode-se até flexibilizar
essa restrição do público-alvo e das categorias de devolução, mas o fato é que os municípios vão poder ter o seu cashback, se quiser, fazer sua política social através do cashback. Diga-se passagem, é uma política social muito mais eficiente do que reduzir a alíquota de cesta básica, tá? É muito mais eficiente, porque é focado direto na família de baixa renda. E, bom, tem alguns casos de tratamento especial, casos de alíquotas reduzidas. Então, os mais, eu não vou citar todos aqui, porque senão ia demorar muito tempo, mas os mais relevantes são profissionais liberais, a alíquota vai ser 70% da alíquota padrão, educação, saúde, alguns medicamentos vão ser 40% da alíquota padrão, e tem casos de alíquota zero, como é o caso da cesta básica, como é o caso de alguns medicamentos, que vão ter alíquota zero de IBS e CBS, e tem regimes específicos de tributação. Regimes específicos são formas diferentes de cobrar o imposto. Alguns são técnicos e alguns são políticos. Tá? Os regimes específicos técnicos são combustíveis, que vai ser monofásico, com a tributação específica por litro de combustível. No caso de operações com bens imóveis, na verdade, é um modelo que tributa só o valor adicionado, que é bem interessante. Então, por exemplo, eu sou uma incorporadora, compro um monte de imóveis para demolir, para construir um prédio. Nesse processo, o valor que ela gastou na compra desses imóveis vai ser deduzido da base de cálculo na hora que estiver tributando a venda dela, porque é o custo do terreno. E o que eu quero tributar é o valor adicionado e não o custo do terreno. E isso, portanto... E aí tem uma coisa interessante para os municípios, tá? Que é o seguinte: esse redutor de ajuste, que é o valor de mercado dos imóveis, para fins de IBS-CBS, as pessoas vão ter interesse de jogar ele para cima. Só que a hora que eles jogarem para cima, o município pode falar: opa, você mesmo acha que o seu imóvel vale mais do que eu acho, e pode cobrar IPTU em cima disso. Então, tem uma coisa bem interessante aí que criou um equilíbrio interessante. Hoje você sempre tem interesse em jogar o valor do imóvel para baixo, porque você paga IPTU e ITBI em cima do valor do imóvel. Agora, para fins de IBS-CBS, por conta desse redutor de ajuste, vai ter interesse em jogar para cima. Então vai criar um equilíbrio interessante aí, e essa informação vai estar no cadastro nacional, o cadastro de imóveis brasileiros, que está acessível para todos os estados e municípios. Então é uma coisa interessante que a gente vai ver acontecer nesse processo. E o último é serviços financeiros, que também é bastante técnico. O Brasil vai ter um sistema de tributação na margem, na instituição financeira, pela margem agregada, mas em vários casos, como por exemplo, operação de financiamento, vai dar crédito para a empresa que tomou o financiamento com base no spread dela, calculado em relação à taxa básica de juros, com a Selic. Então, você dá um crédito para a empresa, então você torna a tributação do financiamento não cumulativa, algo que não existe no resto do mundo. O Brasil está inovando desse ponto de vista. E alguns são totalmente políticos, como restaurante, bar, hotel, que vão ter uma alíquota que vai ser 60% da alíquota padrão, mas não vão dar direito a crédito. Neste caso, não dá direito a crédito. Bom, ponto importante aqui dentro desse modelo é o modelo de gestão compartilhada do IBS entre estados e municípios. Acho que o secretário Adriano já falou, mas, na verdade, estados e municípios vão gerir conjuntamente o IBS-CBS através do Comitê Gestor do IBS. Quais são as funções do Comitê Gestor do IBS? É arrecadar o IBS-CBS. Então, a guia de recolhimento é para o Comitê Gestor, não é para cada estado, para cada município. Segundo, vai efetuar as compensações, ou seja, a compensação de débito e crédito vai ser feito internamente no sistema de apuração do Comitê Gestor do IBS. Vai distribuir a receita do IBS. Aqui tem um ponto importante, tá, pessoal? Que receita é distribuída? É a receita nas operações B2C, nas operações que não dão direito a crédito. Pode ser uma venda para uma pessoa física, consumidor final, pode ser uma venda, por exemplo, para uma empresa do Simples que não tem optado pelo regime regular do IBS e da CBS. Neste caso, esse é o montante distribuído. Agora, suponha o caso de um exportador. O exportador adquire insumos e exporta sem tributação, é imune, e tem direito a recuperar o crédito. Esse exportador vai acumular um saldo credor de IBS. Esse saldo credor, ele, volto a falar, ele só tem direito a crédito quando o recurso tiver sido pago. Tá certo?
esse montante que entrou no caixa do comitê gestor não vai ser distribuído para estados e municípios, ele vai ser retido porque ele pertence ao exportador e vai ser distribuído ao exportador. Agora, a aplicação desse recurso vai virar receita dos estados e municípios. Tá? Então, os juros, durante o período em que esse recurso estiver no caixa do comitê gestor, vai virar receita dos estados e municípios. Pode até ser uma receita que, não sei se fizer a conta, pode não ser irrelevante esse montante. Eu espero que o juro baixe no Brasil e que ele seja menos relevante do que é hoje, tá certo? Mas, de qualquer jeito, é algo que está colocado. Bom, outra função do comitê gestor é uniformizar a interpretação da legislação do IBS, e, obviamente, aí tem uma atuação do comitê gestor, não é cada estado e cada município fazendo sua interpretação da legislação, é uma só, e, obviamente, a ideia é coordenar isso com a Receita Federal, tá certo? Então, para isso, existe um comitê de harmonização que tem representantes da União, Estados e Municípios e com auditores fiscais e um fórum de harmonização com procuradores federais, estaduais e municipais para fazer esse processo de harmonização da interpretação. E, finalmente, o contencioso administrativo do IBS, ele é vinculado ao comitê gestor. Então, na verdade, tem duas instâncias que são do IBS exclusivo, a primeira e a segunda instância, vão ser por estado, mas com participação de representantes de estados e municípios, mas quem escolhe quem vão ser os julgadores vai ser, que representa o poder público, vai ser o comitê gestor que tem essa competência, e tem uma terceira instância, que é uma instância de uniformização do contencioso administrativo, que aí ela é da CBS e do IBS conjuntamente, para que haja uma única jurisprudência administrativa sobre esses dois tributos, porque eles são iguais. Agora, o comitê gestor tem outras funções. Tem como função coordenar as ações de fiscalização e cobrança do imposto. E aqui tem um ponto relevante. A ideia, como disse o secretário Elilano, não é cada estado, cada município falar, agora eu vou fazer a fiscalização e do jeito que eu quero. Isso poderia virar uma coisa extremamente complexa, até porque, a rigor, qualquer estado ou município de destino de uma operação poderia fiscalizar a empresa que forneceu para ele. Então, a ideia é que tenha um sistema em que vai ter um titular, que vai ser um estado ou município, um cotitular da fiscalização, que vai ser ou o município ou o estado, quer dizer, é um de cada esfera da federação, mas outros entes da federação, outros estados e municípios que queiram participar dessa fiscalização vão poder participar. Eles vão trabalhar conjuntamente. O relacionamento da empresa é só com o titular e com o cotitular. O lançamento tem que ser feito pelo titular e cotitular, mas todos os entes que quiserem participar de fiscalização de forma coordenada vão poder atuar conjuntamente. E aqui tem um ponto, secretário Aurélio, que eu acho que é interessante notar, que é o seguinte, que as pessoas talvez não tenham percebido uma coisa que é relevante. No novo modelo, as multas punitivas, que tem multa de mora e tem multa punitiva, tá certo? As multas punitivas pertencem ao ente que fez a fiscalização. Obviamente, esse é um sistema em que fiscalizar a venda ao consumidor final vai ser bastante relevante. Eu acho que os municípios estão muito bem posicionados para isso. É uma mudança de cultura completa em relação à fiscalização do ISS, tá, secretária? Mas é uma área que eu acho que merece ser claramente considerada e que, em termos de arrecadação, pode fazer uma diferença muito grande para os municípios. Quem é que está mais bem posicionado para fiscalizar a venda ao consumidor final? Eu não estou falando só de mercadoria, pode ser de serviço também. É o ente que está lá mais próximo do varejo, da prestação de serviço. E aqui eu acho que tem um espaço de atuação dos municípios que não é irrelevante, tá? Eu acho que é um tema bastante interessante. De novo, vai ter que ser coordenado, etc. e tal, mas eu acho que tem um espaço interessante aí de financiamento dos estados e municípios, no bom sentido, de impedir a sonegação, e isso pode ser bem interessante. Bom, o comitê gestor ele tem uma governança compartilhada,
o Conselho Superior, que é a instância máxima, ela tem 27 representantes titulares dos estados, 27 representantes titulares dos municípios. Infelizmente, hoje está tendo aí uma certa briga entre as duas maiores entidades de representação dos municípios, mas acho que aos poucos vai acabar resolvendo. Uma pena, porque politizou algo que não deveria ser politizado. Bom, e aí a pergunta é, por que se adotou este modelo de arrecadação centralizada e gestão compartilhada dos Estados Unidos para o IBS? E acho que aqui tem um ponto importante, quer dizer, tem outras formas de implementar o princípio de destino num IVA subnacional? Tem. Uma delas, como eu já falei, é o caso lá da União Europeia, nesse one-stop shop, em que o ente de origem arrecada e transfere para o ente de destino. Tá certo? Infelizmente, no Brasil, a gente não tem confiança entre os entes para poder fazer isso. Foi mencionado aqui que, e é verdade mesmo, e aí podemos falar até o nome, que é público, o Estado de Minas Gerais teve um período aí em que ele arrecadou o ICMS e não transferiu a cota parte do ICMS para os municípios. Não foi FPM, não, foi a cota parte do ICMS que não foi transferida para os municípios. Imagine se um Estado deixa de transferir dinheiro para os seus próprios municípios se, quando aperta o caixa, ele vai transferir dinheiro para outro Estado ou o município transferir para outro. Então, imagine um município pequeno arrecadando e tendo que transferir dinheiro para São Paulo. Tá certo? Acho que é óbvio que esse modelo não funcionaria, acho que nem entre estados, nem entre municípios. Tem um segundo modelo que a Índia adota, que é um modelo em que nas transações entre as províncias não incide o tributo estadual e tribute só o federal, que é um tributo federal que carrega o crédito da província de origem para o destino, mas que ainda assim tem que depois ter uns critérios para redistribuição da receita, tem uma ordem de aproveitamento de créditos, mas que seria complicado de adotar no Brasil. E este modelo que foi adotado com a arrecadação centralizada, ele tem uma grande vantagem. Ele permite ter um IVA não só no nível estadual, mas também no nível municipal. O IBS municipal é um IVA. Literalmente, cada município está arrecadando como se tivesse um IVA municipal com uma compensação de débitos e créditos e tributação do destino entre todos os municípios da federação. Isto é muito mais fácil de implementar com esse modelo de arrecadação centralizada que com qualquer outro modelo. Com modelos de, obviamente, alíquota zero inviável, imagine, não dá para pensar nisso. Esse modelo, como o One Stop Shop da Europa, não é viável no Brasil. O modelo do tributo federal incidido talvez fosse viável, mas certamente o modelo que foi adotado é muito mais simples e permite ter o IVA municipal. Segundo motivo para esse modelo de arrecadação centralizada, ele permite essa transição extremamente longa na distribuição da arrecadação. Vou falar um pouco mais disso depois, então não vou me detalhar agora, o secretário ali a gente já falou um pouco, mas eu vou explicar depois. Depois, como eu falei, dispensa repasses entre estados e municípios. A arrecadação é centralizada, a distribuição com base em documento fiscal. E tem uma vantagem para os contribuintes, duas vantagens para os contribuintes, na verdade. Primeiro, ele permite que um contribuinte que tem estabelecimento no Brasil inteiro apure débito e crédito para todos os estabelecimentos, sem precisar ficar fazendo o cálculo por estabelecimento, está no mesmo CNPJ. Então, tem um estabelecimento que tem saldo credor ou tem saldo devedor, um compensa o outro e recolhe só o valor líquido. Segundo, como eu falei, quando tem um acúmulo de saldo credor, caso do exportador, por exemplo, o recurso não é distribuído para os estados e municípios e é uma garantia de que o ente da federação, o contribuinte vai receber de volta o seu saldo credor. Isso fecha, sim, um espaço que não existe no caso do ISS, mas certamente existe no caso do ICMS, que é você usar a retenção de saldo credor como uma forma de fazer caixa. Tá certo? Isso não existe no ISS, porque o ISS não tem crédito, mas existe no ICMS, mas é muito ruim. Porque isso gera muita insegurança para quem está, o contribuinte que está trabalhando no país. Ele fala, eu tenho dinheiro, acumulei um saldo credor, tinha que receber e não recebo. Por quê? Porque apertou o caixa do Estado que deveria me devolver. Isso é muito ruim do ponto de vista dos contribuintes. Tá certo? Então, essa é uma vantagem para os contribuintes desse modelo de gestão compartilhada. Aqui a questão da transição.
Foi aprovada em 2023 a emenda constitucional 132, foi aprovada em 2024 e promulgada em 2025 a Lei Complementar 214, foi aprovada em 25 e promulgada em 26 a Lei Complementar 227, que trata mais das questões só de estados e municípios. Está em processo de elaboração, suponho eu que para uma divulgação logo, o regulamento do IBS da CBS. Vão ter 2 regulamentos, um do IBS e da CBS, mas todas as normas comuns têm que ser iguais entre os 2 regulamentos, então já tem um trabalho conjunto entre a Receita Federal e o Comitê Gestor na elaboração do regulamento. É um momento de desenvolvimento dos sistemas do IBS e da CBS, acho que esse é um ponto relevante. Acho que, desse ponto de vista, o da CBS está um pouco mais adiantado que o do IBS. Neste ano de 2026, poderia estar prevista uma cobrança de IBS-CBS com uma alíquota conjunta de 1%. 0,1% de IBS, 0,9% de CBS, mas na prática não vai ter cobrança. Esse é um ano que vai ser exigido apenas obrigações acessórias e, mesmo assim, só depois de 90 dias, só vão ser exigidas depois de 90 dias da publicação do regulamento. Então, esse é um ano de adaptação. A gente fala às vezes um ano de teste, mas um ano de adaptação ao novo sistema. No ano que vem, é o ano 2027, é o ano em que entra em vigor a CBS. Então, extingue PIS/COFINS, zera a alíquota do IPI para a maior parte dos produtos, vai extinguir também o IOF sobre seguros e passa a ser cobrada a CBS e o imposto seletivo. Neste ano que vem, o IBS vai ser cobrado com uma alíquota de 0,05% para os municípios, 0,05% para os estados, e a alíquota da CBS vai ser reduzida em 0,1 ponto percentual para não ter cobrança. Então, esse é um ano que, na verdade, é o ano de transição para os tributos federais. E isso vai valer 27 e 28. Em 29 começa a transição para os tributos estaduais e municipais. Tem uma redução da alíquota do ISS e do ICMS de 10% ao ano de 29 a 32. Tá? Então, 10, 20, 30, 40. E em 2033 aí extingue ICMS e ISS e passa a vigorar totalmente o novo sistema. Ou seja, a transição termina para os novos tributos, termina em 2033. Acho que esse é o ponto importante de ser entendido aqui. Bom, vamos lá. Outros pontos importantes desse modelo. É uma mudança bem relevante na distribuição da cota-parte do ICMS, que vai ser substituída pela cota-parte da parcela estadual do IBS. Hoje, 65% da cota-parte do ICMS é distribuído proporcionalmente ao valor adicionado. E isso acaba gerando muita distorção. Às vezes, um município pequeno, com uma grande unidade produtora, recebe um caminhão de dinheiro, e o município vizinho, que é uma cidade dormitório, tem uma população às vezes até maior, não recebe quase nada de distribuição. Agora vai passar o novo critério, vai ser 80% pela população, 10% em função de educadores de educação, com base na lei estadual, já tem, né, hoje, né, no ICMS, 5% por critérios ambientais e 5% em partes iguais para todos os municípios. Por quê? Porque os pequenos municípios apoiaram a emenda constitucional da reforma tributária e, na época, lá os grandes municípios não apoiaram. Então, os pequenos municípios levaram conseguiram colocar o que eles queriam lá e os grandes municípios não colocaram o que queriam na reforma tributária. Outro ponto extremamente importante, pessoal, compras governamentais. Compras governamentais, todo o imposto vai para o ente adquirente. Então, primeiro, tem uma redução linear de alíquotas do IBS e da CBS, de forma que a arrecadação do IBS e CBS sobre as compras governamentais corresponda à arrecadação que tem hoje de PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS sobre as compras governamentais. Tá? Essa é basicamente a ideia. Agora, feita essa redução linear de alíquota, 100% da arrecadação vai para o ente adquirente. Então, um município está fazendo uma compra, o que vai acontecer é que a alíquota da CBS vai ser zerada, a alíquota estadual do IBS vai ser zerada, e essa redução da alíquota da CBS e da parcela estadual do IBS vai ser incorporada na alíquota municipal.
Então, o município vai arrecadar 100% dessa receita. Aí a pergunta é, por que não fizeram logo, então, botar a alíquota zero na aquisição? Seria uma forma de fazer o mesmo efeito. Porque, por dois motivos, na verdade. O primeiro motivo é que hoje já existe uma arrecadação da União, Estados e Municípios nas compras governamentais. Municípios já arrecadam quando tem um serviço prestado para a União ou para estados. A União já arrecada PIS/COFINS numa venda para município. O Estado arrecada ICMS na eletricidade consumida pelo município, por exemplo, ou pela União. Então, e o que acontece é que se eu botasse a alíquota zero em todas as compras governamentais e dissesse, não, vou manter a arrecadação atual, eu teria que aumentar a arrecadação do setor privado, o que eu arrecado do setor privado, para a poder que eu tenho hoje. Aí eu falo, não, então eu vou compensar isso reduzindo proporcionalmente a alíquota do setor privado. Aí tem um segundo problema, é que com este modelo eu consigo incorporar esse efeito na transição, na distribuição da receita para os estados e municípios. Sem esse modelo eu não conseguiria fazer isso. Então foi esse o motivo de ter adotado esse modelo de reduzir a alíquota dos outros entes da federação a zero e incorporar tudo na alíquota de quem está adquirindo. Isso afeta também questões como vinculação à saúde, educação. No fundo, mantém igual as vinculações que tem hoje. Está certo? Se eu botasse a alíquota zero, reduzisse a alíquota do setor privado compensatoriamente, eu estaria reduzindo a vinculação à saúde e educação e isso ia criar um problema com essas áreas. Bom, Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, isso é um ponto importante, talvez não tanto para os municípios, mas em lugar dos benefícios fiscais de ICMS, foi criado um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que vai ter um valor crescente ao longo do tempo, que vai chegar em 2043 a 60 bilhões de reais, corrigidos pela inflação, que vai ser utilizado pelos estados para fazer a sua política, a política de desenvolvimento regional. Obviamente, a distribuição favorece mais os estados mais pobres e menos os estados mais ricos. Bom, finalmente, eu acho que esse é o ponto que eu acho que vale a pena falar, é a transição na distribuição da receita do IBS. Eu acho que esse é um ponto relevante. O secretário Luiz Felipe falou um pouquinho, mas eu queria falar um pouco mais. Qual é a ideia? A ideia, como eu tenho arrecadação centralizada, o que está sendo feito é que uma parcela decrescente da arrecadação. Então, vamos dar um exemplo. Vamos simplificar, em 2033, quando completou a transição, 90% da receita do IBS vai ser retida e distribuída conforme a participação de cada estado e município na receita atual. No caso dos municípios, essa participação na receita atual é a receita de ISS e de cota-parte do ICMS. E essa parcela retida vai caindo até chegar em 2078, chegar a zero. Ela vai caindo 2 pontos percentuais ao ano, então é 90%, depois 88%, 86%, etc. E tal, até chegar a zero. E tem a mesma coisa vale de 2029 a 2032, nesse mesmo modelo. E uma parcela crescente é distribuída conforme o princípio do destino. Isto com base na arrecadação calculada com base na alíquota de referência. Se um município elevar a sua alíquota em relação à alíquota de referência, 100% desse aumento de alíquota é receita do município de imediato. Tá? Isso não entra nessa transição. O que entra na transição é só a receita calculada com base na alíquota de referência. E em cima disso existe esse mecanismo aí chamado seguro-receita. Não fui eu que inventei o nome, tá? Só para deixar claro, mas de fato não... Mas pegou, pessoal, agora pegou, então, em que, na verdade, 5% da parcela que é distribuída pelo princípio do destino, ou seja, que é crescente ao longo do tempo, é retida num fundo e vai para os maiores perdedores em termos proporcionais. E aqui eu queria falar de um ponto extremamente importante, com um teto. Esse teto é 3 vezes a receita per capita de ISS cota-parte média nacional por município. O que acontece, pessoal? Isso é um ponto relevante. Tá? Tem casos no Brasil, em função ou da guerra fiscal do ISS, ou desse critério muito ruim de distribuição da cota-parte,
Eu tenho casos de municípios que têm tipo 15 vezes a média nacional per capita de receita de ISS e cota parte. 15 vezes. Tá certo? Aí, o que eu estou falando é o seguinte, olha, esse município que tem 15 vezes a média nacional, em 50 anos ele vai cair para 3 vezes a média nacional. Ok, uma baita de situação. Nenhuma capital está acima de 3 vezes, tá, pessoal? Só para... Nem Campinas. Só para... Embora tenha algum município aqui perto que está acima, mas... Bem pertinho daqui. Mas é distorção, pessoal, não tem jeito. Aí tem que corrigir a distorção, está sendo corrigido em 50 anos e tudo bem. Agora, por conta desse seguro-receita, vamos pegar um caso de uma capital. O secretário Luiz Felipe falou aqui que estima uma perda muito grande. A minha conta é um pouco menor que a dele, tá? Mas mesmo assim é relevante. Então, vou dar um exemplo. Suponha que você tem... O que acontece? Por conta desse seguro-receita, com base nos cálculos que a gente tem, tá? Que, obviamente, tem hipóteses que vão ter que ser confirmadas, mas... Então, vamos pegar um município que tem hoje 10% da receita nacional de ISS e cota parte, de todos os municípios do Brasil. Vamos supor que, com a reforma tributária, ele vai cair para 5% desse total. Ou seja, ele perde 50% de participação no bolo. Por conta do seguro-receita, em 50 anos, ele vai perder no máximo 17%. Ou seja, a participação dele no bolo, que hoje é 10%, vai cair para 8,3%, não para 5%. Tá? Portanto, o efeito é muito mais limitado em função desse efeito do seguro-receita. Esse efeito, muito provavelmente, o crescimento a mais da economia provocado pela reforma tributária, mais do que compensa. E é um efeito relevante, pessoal, não é um efeito pequeno, não, tá? É um efeito bastante relevante. Assim, é bem seguro falar que vai ser mais de 10 pontos percentuais de aumento no PIB potencial por conta da reforma tributária no horizonte de 15 anos. No horizonte de 50 anos, muito provavelmente ultrapassa esses 16, 17%. E, portanto, a grande questão é, olha, tudo bem, falar, o meu município vai perder 50% de arrecadação de ISS e cota parte. Não. Em 50 anos, seu município vai perder no máximo 17% de participação no bolo. Se o bolo cresceu mais, não necessariamente você vai ser prejudicado pela reforma tributária. Aqueles municípios que têm uma receita per capita maior que 3 vezes a média nacional, sim, esses casos vai ter em 50 anos, sim, uma convergência, aí é uma correção de distorção, mas nos outros casos, não. Tá? E depois ainda tem 20 anos para que esse seguro-receita seja desmontado. Eu vou estar morto, mas quando chegar lá, muito provavelmente vão prorrogar esse prazo de 20 para 50 anos. Isso é da vida, faz parte. Só estou dizendo que o efeito não é traumático, tá, pessoal? Não tem esse efeito traumático, só tem um efeito mais forte para quem está muito fora do padrão, que vai ter que se ajustar, e a correção de distorção que vem com a reforma tributária. Aí a questão que vem, esse é um ponto importante, tá, pessoal? Vou falar aqui. Não, como é que eu vou compensar? E é verdade, vou ser bem honesto aqui. Fala, olha, grandes municípios hoje têm o ISS, e o ISS, a receita de ISS tende a crescer mais rapidamente que o PIB, que a receita do ICMS, por exemplo. É verdade. Só lembrando que no agregado, provavelmente a cota parte do ICMS hoje ainda é maior do que a receita de ISS para o conjunto dos municípios. Não estou falando caso a caso, mas para o conjunto dos municípios ainda é maior. E agora, como é que eu resolvo isso? Mantendo o ISS? Não, pessoal. Se eu mantiver o ISS, eu nunca vou ter um bom sistema de tributação do consumo no Brasil. Manter o ISS é ter um país que é pouco competitivo. Tem uma coisa bem interessante, aliás. A China tinha um modelo parecido com o Brasil, até 2012. Eles tinham um modelo com um imposto sobre circulação de bens, que era o IVA, e tinha um imposto cumulativo sobre serviços. E eles migraram ali, fizeram aos pouquinhos, por região, depois aos poucos foram feitos, e até 2016 eles migraram para um IVA para tudo, um IVA amplo. O efeito foi que foi um efeito muito positivo em termos de terceirização. Muita gente passou a contratar serviços terceiros que internalizavam, e um efeito muito positivo sobre desenvolvimento de tecnologia por terceiros. Por incrível que pareça,
professor. Assim, é uma coisa que avançou bastante. Bom, mas o fato é que é isso. Se quiserem encontrar outra forma, pessoal, tem outras formas de pensar. Vamos pensar, não é preciso manter um sistema ruim para resolver um problema que tem nos grandes municípios. Só para dar um exemplo aqui, só para colocar ideia. Sei lá, por que os municípios não têm uma parcela do imposto de renda da pessoa física? Só para dar um exemplo, em função do domicílio da pessoa. Os grandes municípios são onde estão as pessoas mais ricas, que provavelmente vai ter um efeito maior que nos pequenos municípios, e talvez mais do que compensa. É um imposto, como a renda tende a crescer em termos reais, mesmo que a tabela seja corrigida pela inflação, é um imposto que tende a crescer acima do PIB no longo prazo. Só para dar um exemplo aqui, tá certo? Como resolver a questão? Por que não resolver de formas que não seja simplesmente manter um modelo anacrônico de tributar acumulativamente serviços, que é muito ruim para o desenvolvimento do país. Bom, pessoal, acho que é isso. Esse é o último slide. Eu sei que eu estourei meu tempo, vereador, mas então quais são os impactos? A substituição do ISS, que é cobrado dominantemente na origem, tem alguns casos em que é no destino, mas é quase tudo na origem, por um tributo amplo sobre o consumo, cobrado no destino, tá certo? E aí muda mesmo, é uma outra cultura. O efeito é uma forte redução na desigualdade na distribuição da receita por habitante entre os municípios. Então, só para dar uma ideia, pessoal, nas contas do Gobet, se eu pegar hoje o município que tem a maior receita per capita de ISS mais cota parte, que o município que tem a menor receita entre ISS e cota parte por habitante, a diferença entre um e outro hoje é de 200 vezes. 200 vezes de receita per capita entre um e outro. Com a reforma tributária, isso vai cair para 15 vezes. Ainda é uma receita, 15 vezes é a desigualdade econômica do país. É um horror falar isso, mas essa é a desigualdade econômica do país. 200 vezes é distorção tributária. Tá certo? Então, é uma baita. Quando você olha o índice de Gini da distribuição de receita, considerando tudo, toda a receita dos municípios, quando você olha o índice de Gini da receita per capita dos municípios brasileiros, ele reduz enormemente com a reforma tributária. É um modelo de federalismo cooperativo, é um aprendizado, né, secretário Aurílio? E aí vocês estão vendo isso não só no comitê gestor, mas na relação do comitê gestor com a União. E, de novo, não olhem na reforma tributária de uma forma estanque, olhem considerando também que ela tem um impacto positivo sobre o crescimento e, como eu falei, pelo menos no horizonte de 50 anos, para qualquer município que não tenha mais que 3 vezes a média nacional de receita de ISS e cota parte, muito provavelmente o efeito vai ser que a sua receita, no mínimo, vai crescer tanto quanto cresceria se o ISS mantivesse sua proporção do PIB ao longo desses 50 anos. Então não é nada desesperador, é uma mudança de cultura brutal. Os municípios têm que se ajustar, sim, têm que ajustar sistemas, têm que ajustar a forma de trabalhar. Vocês não estão mais fiscalizando serviços, vocês estão fiscalizando todas as operações com bens e serviços realizados no seu município ou em que seu município é destino daquela operação, mas é positivo para o país, reduz muita desigualdade que existe entre os municípios brasileiros, corrige muitas situações pouco justificáveis que a gente tem hoje. Agora é uma mudança de cultura relevante que vai exigir uma adaptação de vocês. Obrigado. Obrigado, secretário Pi, pela palestra. Doutor Aurílio, a gente recompõe a mesa? Recompõe a mesa com os... Sim, secretário. Vai, só vocês dois. Debatedores. Professor Biasotto, por favor. Bom, muito grato. Sorte que temos o vereador Iabico aqui, que ele é político e técnico ao mesmo tempo. Então dá para, em nome dele, cumprimentar a todos. Eu sempre fui crítico da proposta de reforma tributária, mas como o país vive nessa polaridade desgraçada entre a favor e contra, eu consegui vencer isso e olhar a reforma tributária de um jeito melhor, especialmente porque o API teve realmente um papel decisivo e conseguiu conduzir coisas que até Deus duvidaria dentro dessa aprovação da reforma. Mas eu vou colocar algumas coisas aqui que, ao invés de serem contra a reforma, acho que
o intento seria de garantir que coisas que aconteceram lá atrás no Brasil não venham a acontecer novamente. Porque se a gente for pegar lá de trás, o sistema que instalou o ICM, ele era bom e tinha grandes condições de impedir que alternativas particulares de estados vencessem a posicionamento geral. Então, existia uma lógica naquele sistema. Por que ele foi se degradando? Por que ele resultou em guerra fiscal, resultou em uma série de bases de cálculo diferenciadas, uma série de formatos que acabaram sendo ruins e que conformaram essa situação que a gente até hoje vive? Porque, na verdade, de um lado, a gente não teve uma política de desenvolvimento regional, de equalidade, vinda a partir de cima. Lembrem-se que foi quando o governo federal começou a naufragar do ponto de vista financeiro, é que a guerra do ICMS eclodiu. Então, na ausência de um gerente nacional, você tem o início de todas essas distorções que aconteceram. Hoje, a gente sempre falou muito mal da reforma da guerra fiscal, mas que precisava ter algo que fizesse a descentralização de São Paulo para o resto do Brasil do desenvolvimento, eu hoje não tenho dúvidas. Porque é impossível um local só, e é custo-efetivo melhor para o privado se instalar onde já está todo mundo, mas é impossível aguentar isso a longo prazo. Então, tem sentido a descentralização? Sim. Ela acabou se dando da pior forma, de uma maneira totalmente desorganizada. Tinha legislação que embasasse até que não existisse guerra fiscal? Tinha. Só que os tribunais não realizaram o seu dever. E por uma coisa chamada realidade, que será vivida ao longo do processo de execução dessa reforma. Então, acho que é nosso dever técnico não dizer só que os políticos fizeram, jogaram o sistema fora, mas dar ordem técnica para que o sistema consiga acolher as questões políticas, que são pertinentes. Porque, na verdade, não adianta você dizer que um prefeito vai olhar a sua cidade desmontando e ele não vai tentar fazer nada. Ele vai tentar fazer sim. Um governador também vai tentar fazer isso. Com um governo federal fraco, um governo federal sempre sob crise fiscal, pior ainda. E graças a Deus que teve isso, gente. Porque, na verdade, podia ter investimentos que nem se realizariam sem a existência da guerra fiscal. Gerou problema? Sim, sem dúvida, mas tem alguma lógica. Então, essa é uma questão federativa, que a gente tem que ter estar muito atento para ela. Estado tem que ter instrumentos para sua ação. E os instrumentos hoje vão ser muito mais importantes do que antes. Porque a gente está vivendo um mundo onde um maluco vai lá e começa a guerrear com o Irã, e aí o preço do petróleo vai para a Lua. Política tributária. Formas de enfrentar um mundo que muda super rapidamente. Tem que ter condições de ter política tributária para fazer certos incentivos a certos segmentos. Senão o Brasil vai ficar naufragado na estagnação. E, falar francamente para vocês, hoje a gente tem um déficit público que é medido de um jeito que nenhum economista sério mediria. É conta de padaria. O cara da economia jogou para o contador e falou assim, se vira aí. Está tudo errado na medida do déficit. Então, a gente está meio com um país estagnado em suas condições de desenvolvimento porque a gente tem uma ótica que não respeita a ideia de que a gente tem que avançar, e tem que avançar com o Estado como ingrediente essencial desse processo. Eu estou dizendo que tudo precisa ser estatal? Não.
Estou dizendo que a capacidade de regulação e de coordenação do Estado é cada vez mais importante. É assim na Europa inteira, é assim na Ásia e é assim até nos Estados Unidos. Porque aonde está o desenvolvimento ali? Está nas compras da NASA, nas compras da Força Aérea Americana. Então, é muito bonito ficar falando que é liberal, e fazer política o dia inteiro. A gente, vamos fazer uma pesquisa, vimos, por exemplo, que a Alemanha, Inglaterra, todos eles têm grandes fundos públicos, extra-orçamentários, inclusive, e que operam o reposicionamento da indústria dos países na forma de inovação e de apoio a startups. Então, a gente precisa de instrumentos. O que eu temo é que, na estrutura da reforma, você tem uma rigidez que lhe coloca alíquotas específicas. E você não pode fugir delas. Eu peguei a matriz de insumo-produto e fui olhar ela por dentro dos setores. Diversos setores nem têm um achatamento que leva a margem de lucro a negativo com a nova tributação, mesmo contando créditos e débitos. Isso é por quê? Por que vocês, aí, em vários momentos, ajustaram base de cálculo do tributo para determinados setores? Porque alguns não conseguem viver com a tributação em certos níveis. Elasticidades são diferentes, estruturas de capital são diferentes, formas de apropriação salarial são diferentes. E isso tem que ser respeitado pelo sistema tributário. Nota vocês que vai acontecer um processo agora, especialmente porque nos serviços em especial, nós vamos ter a geração de uma elevação grande da alíquota de débito, e a alíquota e o crédito, ele vai bater no fato de que salário não gera crédito. Então, o que você vai ter que fazer? Vai ter um monte de empresas transferindo pessoal de CLT para PJ. Não há dúvida que isso vai acontecer. Então, você vai ter movimentos para olhar, espero que, acho muito legal que existam os comitês, para eles terem esse sentido de como é que você vai ter que administrar esse processo. E aí, eu tenho uma coisa, para mim, é muito delicada, né? No longo prazo, e talvez uma coisa que eu mais assim, questionava um pouco na reforma, a nossa estrutura tributária ela é muito calcada na folha salarial. Então, você pega toda a previdência, parte expressiva do imposto de renda, e agora a gente tem um tributo também que ele é basicamente salário, porque a base de incidência do IBS e da CBS é salário. Por outro lado, você isenta ou devolve o recurso do investimento. O Prêmio Nobel Acemoglu já falou isso para a Europa. Olha, a gente aqui está devolvendo para o empreendedor o dinheiro que ele gasta em máquina e impedindo ele de contratar trabalhadores que vão gerar encargos sociais. Então, acho que a gente tem que olhar esse sistema de uma maneira mais profunda, porque senão a gente vai travar a condição de a gente absorver essa mão de obra, que hoje até a gente está em alto nível em baixo nível de desemprego, mas isso no longo prazo é muito duvidoso, porque afinal de contas os níveis de robotização e de inteligência artificial estão avançando muito, e a gente tem que se ocupar do salário. Do ponto de vista do sistema como um todo, eu acho que a gente vai ter também um movimento que vai ser de difícil digestão, que é o fato de que tributo significa, o tributo impacta decisivamente no valor de capital das empresas. Se uma empresa começa a ser altamente tributada, o seu valor, mesmo que ela não tenha posição em bolsa, mas o seu valor de capital se reduz. A gente mexe extremamente dentro do nosso mercado financeiro. Por isso, eu acho que a gente tem um período aí
talvez a gente tenha que passar por esse período mesmo, porque o nosso sistema anterior realmente era um sistema já muito anacrônico. Mas eu acho que a gente vai ter um período agora no futuro, nos próximos anos, de grandes dificuldades de fazer o manejo dessa política, dessa introdução da reforma tributária. Por isso, eu rogo a vocês que a gente consiga dialogar para ter instrumentos para digerir esses problemas, para digerir essas questões. E só por fim, vou colocar um para vocês que já para mim, é decisivo do ponto de vista dos estados e dos municípios. Temos marcação de CBS agora. Só que CBS e IBS disputam a mesma base tributária. Se a gente marcar a CBS lá em cima, vai sobrar pouco espaço para o IBS. Nós já temos um problema, e acho que ninguém aqui já viu a Receita Federal errar para baixo. A gente já viu errar para cima, todas as vezes, mas para baixo nunca vimos. Então, a gente, assim, as questões federativas e da forma como a gente vai encaminhar soluções e digerir os problemas são muito mais fortes hoje do que eram antes. E aí, voltando só apontando a questão final, né? A gente está hoje aqui em cima de uma coisa que foi desenvolvida por Delfim Neto, lá nos anos 70, que foi um milagre. Só que o milagre não aconteceria sem instrumentos tributários de grande magnitude que ele colocou em movimento. Ele tinha um sistema tributário que resultava em muita arrecadação e começou a dar incentivos setoriais. Aí ele dava incentivo para um segmento da indústria elétrica, por exemplo, as outras empresas tinham que tomar o incentivo também, porque senão sumiriam do mercado. Então, a gente teve na política tributária um ingrediente absolutamente crucial da formação do Brasil de hoje. E a gente não pode esquecer disso. E a gente não pode, no mundo de hoje, que é muito mais complexo que o de lá a gente tinha mercados bem estabelecidos, bem concretos, a gente não tem nada no mercado. A gente tem um maluco num chinês que chegou uma hora, ele inventa uma televisão que não é televisão e destruiu o mercado de televisores. Nesse contexto, a gente tem que ter instrumentos de política. E é isso que eu acho que a gente tem que construir a partir e até para defender a reforma tributária que a gente está discutindo hoje. Obrigado. Secretário Caiado. Bom, boa tarde novamente. Acho que as duas falas anteriores são muito pertinentes e muito importantes. Sobra pouco para eu falar. Queria destacar algumas coisas. Primeiro, responder o API sobre a questão do regulamento, né, e do regimento interno, que são as duas questões que estão afligindo o Conselho Superior do Comitê Gestor nesses últimos 15, 20 dias. Na próxima semana, a gente começa a votação de ambos, numa primeira reunião, dia 27, se não me engano. Então, pode ser que a gente consiga superar, pelo menos, o regimento interno numa sessão. Pode ser que demore um mês inteiro, porque achar consenso entre 54, né, não é fácil. Não é fácil. Mesmo que se não tivesse o viés político que você apontou, né, e que a gente sabe que tem. Então, mas a gente está aprendendo a conviver. Né? Aprendendo a conviver porque nós somos um colegiado que tem 27 secretários estaduais e 27 representantes de municípios. Então, você tem o secretário estadual do Acre e a secretária municipal de Cruzeiro do Sul. Entendeu? Eles já se falaram alguma vez? Eles conversaram? Eles conversam? Nós mesmos em São Paulo, nós temos uma interação boa com o secretário estadual? Como que a gente tem esse relacionamento, essa convivência? Porque nós estamos, a partir de agora, imbuídos do mesmo objetivo, com as mesmas responsabilidades de dirigir um tributo que vai ser o maior tributo desse país. Né? Então, isso
requer da gente um esforço de cooperação e de aproximação e de diálogo que não é simples, além da questão de serem duas entidades municipalistas que estão representadas, 14 e 13. Né? Todas as votações têm que ser em maioria dos estados. Não basta ser só a maioria dos estados, tem que ser a maioria da população dos estados também. A gente já teve uma votação de que a maioria dos estados era favorável, mas a maioria da população, quando viu a população, não passou, não foi aprovado. Isso não é aprovado por um dos entes, não é aprovado por ninguém. E depois a maioria dos municípios. Se tem maioria dos estados, os municípios também votam e também tem que ter 14. Os grandes municípios têm só 13. Se nós votarmos todos juntos, não atingimos a maioria. Né? E se a outra entidade votar toda junto, independentemente do que seja, adquirem a maioria e essa decisão pode ser tomada caso os estados não votem contrário, por exemplo. Né? Então, esse esforço de articulação e de coordenação entre os municípios, das duas entidades, entre os grandes e médios municípios com os pequenos municípios, que, sejamos sinceros, são agendas muito diferentes, são agendas muito distintas, são demandas muito distintas, são necessidades muito distintas. Né? A nossa agenda tem muito a ver com o Congresso Nacional, com as legislações que estão sendo votadas, com o futuro, com a questão da sustentabilidade do município. Os pequenos municípios e médios têm muito mais uma agenda de FPM, de necessidade de cota-parte, eles não têm capacidade muito grande ou plena de tributação. Grande parte da receita deles vem de FPM e a cota-parte de ICMS. A nossa cota-parte de ICMS, que para muitos municípios do estado de São Paulo é o principal tributo, a nossa cota-parte é o terceiro tributo. Né? Primeiro tem o ISS, depois o IPTU, depois que a cota-parte, e fica disputando com os outros. Né? Então, nós somos, os municípios maiores têm uma grande autonomia, mas também uma grande dependência dos serviços. Né? E o fato de a gente poder expedir as multas, fazer a fiscalização, expedir as multas punitivas e reter esse valor das multas diretamente para a gente, não nos dá competência para conhecer o tributo, porque nós nunca trabalhamos com esse tipo de tributo, né? de não cumulatividade plena. Nós sempre trabalhamos com um tributo que é cumulatividade plena. Então, nós vamos ter que fazer um esforço muito grande não é nem de reciclagem, quase que de formação de todos os nossos auditores, toda a nossa equipe, para que nós tenhamos capacidade de interlocução com os fiscais estaduais, que vão ficar, como no estado de São Paulo, já fazem isso mesmo, selecionam lá 200, 300 e as outras grandes empresas, e concentram fiscalização ali, as pequenas que vêm por amostragem, uma questão bem mais simples de fiscalização. Essas vão ficar para o município, provavelmente, né? Ficar para o município, porque é onde os estados não operam. E como fazer isso? Como adquirir expertise, como adquirir relacionamento direto, né? No nosso caso, nós temos uma relação muito boa com a Receita Estadual, mas não sei se todos os municípios têm essa relação, né? Entre o fisco municipal e o fisco estadual, a ponto de termos trabalhos conjuntos. Então, estou tentando problematizar algumas questões de dificuldades que eu acho para os municípios. Acho que são basicamente essas as principais. Outra questão que eu queria levantar é sobre uma coisa que eu acho que não resta dúvida para ninguém, é que o setor serviços terá uma tributação um pouco maior do que tem hoje. Alguns outros setores que não são tributados, como streaming, que é muito difícil ser tributado, todos os serviços digitais, serviços eletrônicos, os aluguéis, todas as transações imobiliárias, isso aí vai passar a ser tributado, portanto, isso vai ser incorporado no custo da transação, da operação, para manter a lucratividade
e, fatalmente, isso vai sofrer um acréscimo de preço, né? Por outro lado, a indústria vai ter uma redução da carga tributária. E tem duas possibilidades teóricas, né? Ou ela incorpora isso no preço e reduz o preço, o que acho que é impensável, ou ela incorpora isso nos lucros, e aí tem duas alternativas, né? Ela joga isso para um reinvestimento e faz o PIB crescer, ou, no caso específico de filiais de transnacionais, remete o lucro para a matriz. Então, uma provocação que eu faço para essa casa, né, que estamos numa academia, é que nós precisamos estudar como se dá efetivamente a reprodução do capital numa economia que tem por base filiais de transnacionais. E toda a dinâmica de reprodução do capital que a gente aprende nos manuais talvez não se aplique, porque a dinâmica vai e o círculo virtuoso não acontece plenamente, porque você remete para fora. E a lógica de reaplicação é dada pela matriz. Não é porque a Fiat brasileira foi a empresa do grupo Fiat que teve maior rentabilidade nos anos 90, no início dos anos 2000, que ela reinvestiu alguma coisa no Brasil. Muito pelo contrário, sustentou durante quase uma década a matriz na Itália, né, pelas remessas de lucros que a Itália recebia, né? Então, é necessário que a gente se debruce um pouco sobre isso também, né? Porque, no meu entendimento, vai haver um realinhamento de preço, sim, mas um realinhamento positivo, ou seja, quem estiver perdendo vai ajustar, mas quem estiver ganhando não vai reduzir. A dúvida que fica é se vai investir esse diferencial, o que faria o PIB potencial crescer e faria o PIB avançar mais do que a média atual, né? Porque você tem um maior volume de capital para reinvestimento, ou se essa lógica não vai acontecer nas grandes empresas, nas grandes indústrias brasileiras, né? Pela lógica de reinvestimento em filiais de transnacionais, né? Acho que, pelo adiantado da hora e pelo volume de provocações que já aconteceram nos outros debates, acho que essas questões são questões que não são triviais, mas que têm nos incomodado bastante. Outras questões que ainda nos incomodam também primeiro, o que a gente está chamando de desencaixe momentâneo, né? O ISS, para a gente, para o município, né, e está aqui o diretor financeiro que não me deixa mentir, a gente já programa pagamentos para o dia 11, dia 12, dia 13, porque dia 10 cai o ISS, né? Então, ele cai no dia 10 e no dia 11 o dinheiro está disponível. E você já sabe quanto que vai entrar e como que você vai poder fazer os pagamentos. Então, com o IBS, mesmo com a cota municipal do IBS, ele vai fazer um pequeno passeio em Brasília e vai voltar. Não vai voltar todo, né? E 5% vai ser distribuído homogeneamente, 5% vai para o seguro se receita, né? Tem a questão de fundos regionais e tal. Então, ele não volta tudo, mas ele volta, otimistamente falando, né, segundo o planejamento, 3, 4 dias depois, né, do final da operação, não do dia do pagamento, né? O dia do pagamento, depois vai ter todas as compensações, né? Tem que aguardar todo mundo pagar a montante aí, todos pagarem para poder ter a compensação, e aí vai adiante até que no último lá volta para cá, né? Óbvio que isso tem um efeito suavizado no tempo, porque são 50 anos de implantação desse imposto, sai da origem para o destino, tem 5 anos
da implantação efetiva do imposto, né? Esses 5 anos, com certeza, suavizarão bastante, né? O impacto no município, mas há um impacto, haverá um impacto, sim, na questão financeira, na disponibilidade, no tempo de disponibilidade do recurso, tanto para os municípios quanto para os estados. O ICMS é a mesma coisa, né? Está no caixa, está disponível, né? E como ele vai a Brasília e volta dias depois, né? Isso haverá um desencaixe momentâneo, sim. A gente imagina que haverá e temos que nos preparar para isso, né? A outra questão é a alíquota municipal, né? Você fica entre a necessidade de ter uma alíquota, estou falando das grandes e médias cidades, Campinas inclusive, necessidade de ter uma alíquota provavelmente um pouco maior do que a alíquota de referência, e a preocupação, como diz a secretária Andréia, de você tornar o seu município menos competitivo, e pode gerar 2 coisas. Eu já ouvi, inclusive, uma pessoa bem posicionada dizendo o seguinte: não, se aumentar, se for maior a alíquota de Campinas, eu vou no fulano de tal, em Valinhos, que tem um hipermercado praticamente na divisa ali, e vou fazer todas as minhas compras em Valinhos. Não vou comprar mais em Campinas, né? Então, mesmo quem não se mudar, obviamente que quem tem essa compreensão da base tributária vai tentar fazer algumas escolhas, né, que otimizem o seu próprio recurso. Então, isso vai nos dar também uma necessidade de um estudo muito mais apurado de que alíquota de equilíbrio que será essa. Não vai ser, provavelmente, uma alíquota de reposição total do valor perdido inicialmente. Mas talvez a gente consiga ter uma alíquota ali intermediária que também não seja só a alíquota de referência. Mas isso aí vai ter que ter um esforço muito grande e, felizmente, a alíquota não vai ser estabelecida de uma única vez e estaticamente. Você vai poder, nesses 2 primeiros anos, 27 e 28, testar algumas hipóteses, né, porque vai ter uma alíquota pequena, mas você já vai conseguir, a partir dessa indicação de receita, fazer alguns cálculos, e a partir de 29, quando a brincadeira começar mais sério, a gente vai conseguir, então, fazer cálculos mais efetivos e testar, né, e ajustar a alíquota de acordo com a condição efetiva de minimizar as perdas, né? Acho que é isso. Muito obrigado e parabéns a todos que debateram. Antes da réplica do nosso palestrante Bernardo Api, gostaria de já convidar a secretária aqui ficar ao lado do Aurélio Caiado, temos uma mais meia hora, e o nosso reitor da Unicamp, por favor, ao lado do nosso Bernardo Api, para daqui meia hora nós irmos para o encerramento. Caso as senhoras tenham perguntas, podem fazê-lo daqui de cima. Obrigado. Com a palavra, Bernardo Api, por favor. Oi, tá bom. Bom, eu vou tratar alguns pontos aqui que foram colocados. Não, tá bom, vai abrir para o público também, né? Entendi. Tá. Eu vou tentar responder só as questões que foram levantadas aqui na mesa. Primeiro, o do Biasotto. Biasotto, só tem alguns pontos importantes aqui. Acho que algum ponto você tem razão, outro não. Tá? Não se usa IVA no mundo para fazer política industrial e política de desenvolvimento regional, por causa da tributação nordestina. Não se usa. E os outros países têm políticas, em muitos casos, bem-sucedidas de desenvolvimento. Então, eu não preciso do IVA para fazer para resolver, eu preciso de instrumentos que funcionem. Esse instrumento não é usado no resto do mundo, não é. Não se faz. Se faz, sim, política de desoneração do consumo em algumas situações, e aí talvez você tenha razão. Do jeito que ficou desenhado, eu não tenho flexibilidade para subir o preço do combustível, eu queria compensar. Agora, de novo, do jeito que está o texto agora, a rigor,
se o caminhoneiro tomar crédito de BSBS, a alíquota não vai ter muita relevância para ele. Tá certo? Agora, eu vou dizer, não, eu prefiro ter um sistema cumulativo para poder ter alíquota para compensar. É outro instrumento que eu vou ter que usar. Posso até compensar para a pessoa física, para o consumidor final, via alíquota. Isso, de fato, faltou. Talvez isso pudesse ser colocado, mas, de novo, tem que ser muito bem pensado em como fazer. Agora, achar que eu vou usar o IVA para fazer política industrial, não se faz no mundo. Por outro lado, Biasotto, o IVA, a migração para o novo modelo tem uma vantagem muito grande. Ela vai ter um impacto muito positivo sobre a competitividade das exportações brasileiras. Claramente positivo. Países com políticas de desenvolvimento bem-sucedidas, muitas vezes foi porque fizeram para fora e não para dentro. Pega Brasil e Coreia do Sul. Vamos combinar. A gente fez uma política de substituição de importação que funcionou durante algum tempo e depois parou de funcionar. A Coreia fez uma política focada em exportações e desenvolveu muito mais que o Brasil. Hoje, a gente carrega um peso morto enorme na nossa exportação por conta do nosso sistema tributário. Isso a reforma tributária vai ajudar. Eu acho que tem outros problemas, custo de capital, não estou dizendo que tributação é tudo, tá? Mas a reforma tributária vai ajudar bastante. O que eu queria dizer é só que, na verdade, é isso. Os países não usam IVA para fazer política industrial. Não usam, porque a tributação é no destino e o IVA é um tributo neutro, independentemente da origem. E aí, eu acho que aí tem que usar outros instrumentos. E tem países muito bem sucedidos em termos de política de desenvolvimento, melhores do que o Brasil, sem usar o IVA. Então, ok, vamos aprender a fazer bem feito, como os outros países fazem. A outra questão que se colocou é a questão de que vai ter... Bom, primeiro, alguns setores não conseguem sobreviver com a alíquota da reforma tributária. Não tem. Enquanto tiver demanda, o setor vai ter, vai se resolver. O que a reforma tributária faz, sim, é pegar empresas ineficientes que só sobrevivem porque têm algum benefício tributário, elas vão ter que, talvez quebrem e entre uma empresa eficiente no lugar. Mas isso é bom para o país. Ficar segurando empresa ineficiente. O Brasil é um país em que você cria muitas empresas ineficientes e não deixa elas crescerem. Essa que é a verdade, esse é o nosso modelo hoje. No novo modelo, ok, o ineficiente quebra, o eficiente cresce. A questão da guerra fiscal, que você colocou como política de desenvolvimento regional, acho que esse é um outro ponto importante. Olhando hoje, não estou dizendo para histórico todo, estou olhando hoje, para pouquíssimos estados o benefício fiscal faz diferença em termos de desenvolvimento regional. Tem alguns que faz, mas pouquíssimos. Não, mas tem o Fundo do Desenvolvimento Regional. Não, então, vamos lá. Tem o Fundo do Desenvolvimento Regional. Vamos deixar claro. Primeiro, o que acontece hoje? A grande maioria dos estados dá benefício para empresa que, se não tivesse benefício fiscal, iria se instalar no próprio estado. A grande maioria. A grande maioria. Por quê? Porque se ele não der, o vizinho dá e vai para lá. Você vai dizer, o benefício fiscal funciona com política de desenvolvimento regional? Funciona para muito poucos estados que estão próximos de centros consumidores grandes, só para esses. Para os outros que estão um pouquinho depois, se a empresa vai por benefício, ela não vai para o estado que está mais longe de São Paulo, ela vai para o estado que está mais perto de São Paulo. Pense nisso. É isso que acontece. Tem casos no Nordeste que eu conheço, que 2 estados pobres brigando, dando benefício fiscal para trazer uma engarrafadora de refrigerante. Que vai estar num dos dois, porque refrigerante é muito caro, carregar vidro e líquido é muito caro. Você precisa estar ali, perto do centro consumidor. Cara, os dois perderam receita, e a engarrafadora ia ficar num dos dois de qualquer jeito. E o grosso do que acontece hoje é isso. São pouquíssimos casos em que benefício fiscal está fazendo diferença. Agora, com a reforma tributária, vai ter o Fundo de Desenvolvimento Regional. Hoje, se só dá benefício de ICMS para indústria e sem distribuição. Inclusive, em muitos casos, para favorecer a importação. Diga-se de passagem. Tem 2 estados que dão benefícios para importar pelo estado. E aí,
Agora, com o novo modelo, vai ter o recurso do Fundo de Desenvolvimento Regional. São Paulo vai receber muito menos, o Estado de São Paulo, vai receber muito menos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional do que dá de benefício fiscal hoje, ainda bem, porque São Paulo não precisa. Mas, em termos absolutos, é o Estado que mais dá benefício fiscal no país, é São Paulo. Também é o maior Estado da Federação, não em termos relativos, mas em termos absolutos é. Agora, São Paulo vai receber muito menos recursos do que dá de benefício fiscal, mas os estados mais pobres da Federação, no Nordeste, vão receber mais recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional do que dão de benefício fiscal hoje. E mais, eles vão poder explorar a sua vocação regional. Se eles usarem bem o recurso, com certeza o efeito sobre o desenvolvimento vai ser muito maior do que o benefício fiscal é hoje. Com certeza absoluta. Só se eles usarem muito mal o recurso é que não vai ser. E mais, eles podem usar no que eles tiverem. Tem um estado que tem vocação para desenvolver software. Hoje eu não consigo dar benefício para... Posso dar até um benefício de ISS, mas aí todos os estados dão 2%, todos os municípios já dão 2% mesmo, então, no fundo, não faz muita diferença. Agora, tem o estado que tem vocação para desenvolver software, porque forma engenheiro de software, legal, ele vai poder usar o recurso do Fundo de Desenvolvimento Regional para montar um polo de software naquele estado. Então, agora, a questão é usar bem o recurso do Fundo de Desenvolvimento Regional. Em termos absolutos, é bem menor que os benefícios. Benefícios fiscais de ICMS, a gente está falando algo de um pouco mais de 2% do PIB. Os recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional vão ser, no final da transição, vai ser cerca de 0,4% do PIB. Mas são 0,4% do PIB que provavelmente vão fazer mais diferença em termos de desenvolvimento regional do que os 2% do PIB que a gente tem hoje. E a última coisa é a coisa que vai transferir CLT para PJ. Na verdade, não. Talvez tenha um efeito, se tiver diretamente, não. Porque eu só vou ter crédito se tiver pagamento de imposto na etapa anterior. Fala assim, o meu funcionário não me dá crédito de IBS-CBS. É verdade. O terceiro vai me dar crédito de IBS-CBS se pagar imposto. Se não pagar, não dá direito a crédito. Tá certo? Aí, o terceiro vai estar tributando sobre valor adicionado, inclusive a remuneração da força de trabalho dele. Então, no fundo, se tributa, dá crédito. Se não tributa, não dá crédito. O IBS-CBS, o IVA, é neutro em termos de terceirização ou localização interna. Se tem problemas que podem estimular a pejotização hoje, eles não estão no IBS-CBS. Estão na tributação da folha. Aí sim. E talvez da própria renda. Aí nós temos um problema. E aí temos um desafio para trabalhar. Tá? Mas eu estou querendo dizer isso, só tomar cuidado com alguns argumentos. Assim, desenvolvimento regional tem um fundo de desenvolvimento regional que, em princípio, vai ser mais eficiente do que a HF fiscal é hoje. Talvez tenha uns 2, 3 estados que tenham algum efeito negativo. Todos os outros vão ter um efeito neutro ou positivo. Isso é claro para mim. Com relação à questão da política industrial, tem que ser outra forma de fazer política industrial. E uma grande vantagem é que agora a gente é mais competitivo nas exportações. E aí talvez a gente tenha um caminho interessante de explorar em termos de política de desenvolvimento regional. Não para substituição de importação, mas para exportação, para a gente ser competitivo externamente, que acaba tendo efeitos positivos no longo prazo. Com relação ao Aurélio, falou várias coisas. Eu acho que a questão dos desafios dos municípios, você colocou, o desafio é uma mudança de cultura mesmo, deixar de tributar serviço na origem para passar a tributar de forma não cumulativa bens e serviços no destino, é uma mudança muito grande, mas acho que aprende, não tenho dúvida não. Eu sou um grande admirador dos auditores fiscais, então não tenho, acho que vão aprender. A questão do seu ponto de aumento da tributação do setor de serviços e que vai repassar para preço, e que a indústria não vai repassar para preço, aqui eu acho que tem duas questões. Primeiro, serviços que prestam serviço para empresas, B2B, na verdade vai ter uma redução de custo. O sistema tributário atual é uma maluquice. No caso do ISS, com certeza tem redução de custo, porque paga ISS não dá crédito. No caso do PIS/COFINS é uma maluquice, porque tem casos em que você paga 3,65, dá crédito 9,25, tem casos que você paga 9,25, não dá crédito nenhum, tem de tudo, entendeu? Mas, em princípio, prestador de serviço para a empresa vai ganhar competitividade, mesmo com aumento de carga tributária, porque vai dar crédito integral para o tomador de serviço, que não ocorre hoje.
só a prestação de serviço para consumidor final. Aí sim poderia ter. Mas o que é prestação de serviço para consumidor final? Saúde e educação já está com a alíquota reduzida. Tá certo? Streaming, software, vai ter aumento de carga, graças a Deus. Diga passagem. Por que serviço de streaming tem que pagar menos imposto que camisa? Alguém me diga qual o motivo. Tá certo? Tá certo? Ainda bem que vai ter. E são grandes empresas, é fácil de fiscalizar. Não vai ter nenhuma grande, entendeu? Software, quando for fornecido por grande empresa, para pessoa física, vai ser uma tributação maior que hoje. Legal, ótimo. Tá certo? Eu acho que está ok, desse ponto de vista, ok. Aí vai sobrar caso, você vai dizer, cabeleireiro. Cabeleireiro é tudo empresa do Simples, entendeu? Não tem, honestamente, ou é MEI ou é empresa do Simples. Não tem nenhum cabeleireiro que vai ser afetado. Se tiver um no Brasil que não é simples, um ou dois, você conta nos dedos da mão, se tiver algum cabeleireiro que não seja. Eu acho que é isso. Está... então, com relação à indústria, eu espero que você esteja errado, tá, Aurélio? Assim, tudo bem, vai ter, tem uma redução de custo. A grande questão aqui, estou falando, não, acho que eles vão aumentar a margem. Eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida porque tem competição. Pode ser que se tem um setor que não tem competição nenhuma, né? Aí tudo bem, aí tem risco. Se é um setor que tem competição, precisa tomar muito cuidado, porque se eu incorporo na margem e meu concorrente não incorpora, eu vou ter problema. Tá certo? Dentro desse problema, dentro desse critério. Então, acho que aí é uma questão de entender um pouco a estrutura de mercado de cada um. A questão do desencaixe momentâneo que você falou, que arrecada ISS, aí é uma questão muito pontual, que talvez compense. É que eu acabei não falando, eu falei só do split no B2B, que é o que vai começar. Mas não tem efeito nenhum até 29, mesmo assim é pequeno ainda, vai crescendo. Tem o split simplificado nas operações B2C. E esse pode ter um efeito de antecipar a arrecadação. Inclusive, antes a operação de janeiro, que hoje você cobra ISS em fevereiro, talvez em janeiro mesmo você já consiga arrecadar alguma coisa se tiver o split na operação B2C. Tá certo? Precisa ser introduzido com muita cautela para não criar um incentivo à desintermediação, a usar outros instrumentos de pagamento, usar dinheiro, outra coisa assim. Então precisa ir com cautela, mas pode ter um efeito positivo. E finalmente a questão da alíquota municipal que você colocou, Aurélio, eu acho que eu já tentei falar antes. O risco, bom, duas coisas que você colocou aqui, risco de comprar em outro município. Primeiro, pessoal, se o município precisa aumentar a alíquota para manter a arrecadação atual, mesmo no caso como São Paulo, que deu aqui se tiver que aumentar a alíquota, vai ser 1 ponto percentual, não vai ser muito mais do que isso, tá certo? No máximo 2 pontos percentuais. Eu vou sair de São Paulo para comprar em Osasco para gastar 1% a menos? Honestamente, tenho dúvida. Dependendo aí, mas é perto do preço final, tá certo? Falando assim, não é algo que me preocupe tanto. Agora, o que eu falei para os grandes municípios, vamos ter abertura, vamos pensar outras formas de compensar esse efeito da perda O que eu entendo que os grandes municípios colocam, que é uma preocupação, que eu até entendo, quero deixar bem claro isso, é falar, o ISS, a arrecadação de ISS vem crescendo mais do que o PIB ao longo do tempo, e vem mesmo, tá certo? Ok, o que dá para colocar no lugar? O exemplo que eu dei, porque não uma porcentagem do imposto de renda da pessoa física em função do domicílio da pessoa. Alcança exatamente esses municípios que hoje tributam ISS, é uma arrecadação que, com a economia crescendo, tende a crescer mais que o PIB, tá certo? Aí temos uma possibilidade de fazer alguma coisa assim. Aproveitar que o Fernando Sartre está aqui, professor, não vai perder o financiamento, tá? A emenda constitucional já manteve a vinculação da receita do ICMS para as universidades que tem hoje, está mantida pela emenda constitucional 132 na parcela estadual do IBS. Então não precisa se preocupar, isso foi colocado lá. Não, a alíquota você já tem que discutir hoje, está garantido que já tem hoje, na alíquota que já tem hoje. Se vocês querem aumentar a alíquota, vocês já têm uma questão hoje que vai ter que estar colocada para depois também. Estou falando que a transição é automática, então não precisa se preocupar, as pessoas estão preocupadas de ter que aprovar uma nova lei vinculando a receita do IBS, não, a própria emenda constitucional já garantiu
que na parcela estadual do IBS a vinculação que já tem para as universidades públicas está mantida dentro do novo modelo. Assim, pessoal, eu não estou dizendo que não tem questões para se tratar, eu acho que tem, não estou dizendo que não existem motivos para preocupação, acho que tem, mas, por outro lado, precisa tentar entender que manter o modelo atual não é a solução. Esse é o ponto que eu estou querendo colocar. Tem, talvez, ajustes a serem feitos, ok, vamos discutir os ajustes que vão ser feitos, vamos discutir a questão federativa de forma mais profunda, acho que faz todo sentido. Aliás, um ponto que as pessoas não entendem é que, por exemplo, o novo modelo, ao colocar União, Estados e Municípios com a mesma base de incidência, ela facilita a descentralização de receita. Por exemplo, eu vou reduzir a alíquota da União em 1 ponto percentual e os municípios podem aumentar a sua alíquota em 1 ponto percentual. Só para dar um exemplo. É uma forma de descentralização de receita que não é... Hoje só tem aumento de FPM. Só que a FPM vai para, geralmente, municípios menores. Nesse modelo, o efeito certamente favorece os maiores municípios. Então, foi criado um instrumento de discussão política de descentralização de receita sobre a mesma base, que é algo que não existe hoje. Existe, mas de uma forma muito focada só no instrumento do FPM. Aliás, diga-se de passagem, recorrentemente vem aumentando a porcentagem do FPM na base do imposto de renda. Eu já coloquei aqui 2 ideias, só para falar o seguinte, olha, tem como descentralizar DCBS para IBS, estadual, municipal, não importa, é uma discussão federativa. E 2, por que não discutir no imposto de renda, por exemplo, uma parcela da arrecadação do imposto de renda da pessoa física para o município e não simplesmente ficar aumentando o FPM. Só para dar um exemplo. Outra forma de discutir a questão federativa sem precisar ficar preso no sistema atual. Acho que o ponto essencial é esse. Desculpe, eu me estendi muito, mas a gente ainda tem mais uns 20 minutos, né? Bernardo, nós temos ainda 15 minutinhos antes do encerramento. O professor Bernardo pediu para, se alguém da plateia quiser fazer algumas perguntas, nós temos um tempo para 2 perguntas. Alguém? Você? Tojal, por favor. Acho que ele escuta. Tem microfone, hein? Obrigado. Boa tarde. É uma pergunta para o doutor Api. Doutor Api, uma eventual mudança no governo federal, né, na presidência da República, a seu ver, o que isso pode impactar no cronograma de implementação da receita tributária? Bom, isso é uma pergunta que, se eu soubesse... Não, o que eu posso dizer é o seguinte, eu posso ver o discurso dos candidatos. Tem um candidato que é contra a reforma tributária, que é o Caiado. Outro Caiado. Esse nosso que é muito a favor. Viu? É o nosso Caiado, Então, assim, estou querendo dizer que ele tem esse discurso contra a reforma tributária, inclusive o discurso dele, vocês podem achar maravilhoso, mas é péssimo do ponto de vista do funcionamento da economia. Ele fala, não, acho que a União, Estado e Município tem que poder criar tributos sobre o que quiser, então a União pode criar imposto sobre renda, consumo, o Estado e Município pode criar imposto sobre renda, consumo, patrimônio, vamos abrir as bases para todo mundo. Esse é o discurso dele. Eu posso dizer uma coisa, se botar com autonomia para Estado e Município cobrar imposto de renda, é guerra fiscal na veia. Na veia. Assim, aí sim, o que eu estou propondo de imposto de renda pessoal não é isso, é uma porcentagem para todos os municípios, fixa, não sei o quê, não cada um poder ficar... Se for na pessoa jurídica, então nem se fala, tá certo? Aí é guerra fiscal com certeza na veia. Mas é o que ele tem falado, esse é o discurso que ele tem adotado. O Flávio Bolsonaro tem dito que quer rever a reforma tributária, que não sei o quê, que precisa fazer ajustes, não sei o quê, mas não tem dado uma declaração de que não, quero reverter tudo, tá certo? Numa eventual vitória dele, tem uma possibilidade dele querer adiar a entrada em vigor da reforma tributária para fazer os tais dos ajustes que ele diz que quer
que quer fazer. Mas assim, eu só estou dizendo o que está na imprensa, eu não sei mais além do que está na imprensa em relação ao que tem hoje. Mais alguma pergunta? Doutor Caiado. É só para dar um aviso. Primeiro, pedir desculpas pelo Luiz Felipe e a Andréia, eles tiveram que sair um pouco mais cedo, eles ficariam para essa conversa final e pediram para o Biasotto, eu e o Fernando representá-los, para que eles, infelizmente, um tinha avião, o outro tinha que dar aula em São Paulo, então tiveram que sair um pouco mais cedo. E um aviso é que, ao final aqui, tem um lanchezinho servido ali na sala ao lado, que quem estiver saindo já pode passar ali e já tomar um café ou comer alguma coisa. O professor Fernando gostaria de fazer uma colocação? Não. Professor Caiado, podemos iniciar. Tem uma pergunta, desculpe, por favor. Olá, meu nome é Anderson, sou da Prefeitura de Americana, sou agente fiscal e sou diretor da unidade de julgamento. E uma das questões que foram colocadas aí é a questão da gente estruturar as equipes, se preparar as equipes nossas para a reforma tributária, e a gente está fazendo aos poucos. Mas uma das questões que eu quero trazer aqui é em relação o plano de carreira. Vou falar assim, o plano de carreira dos agentes fiscais. Nós trabalhamos uma minuta de plano de carreira para os agentes fiscais, já vislumbrando essa questão da reforma tributária. E a gente tem uma certa dificuldade, nós conseguimos, o Tribunal de Contas já apontou isso, que nós não tínhamos no município, a gente conseguiu, com a secretária de Fazenda, prepararmos a minuta, a gente não conseguiu ainda sensibilizar o prefeito de que é uma questão necessária. E o ponto que coloca é o seguinte, o administrador ele também tem que enxergar o futuro da reforma tributária e as suas equipes. E a gente não necessariamente, o gestor público está preparado ainda para as questões, para os desafios que estão acontecendo. E eu queria que se posicionasse em relação a isso, tanto para os grandes municípios, quanto para os pequenos. Como é que a gente faz essa questão chegar, sensibilizar o gestor público? Sim. Aurélio, você quer falar sobre isso? Tá. Na verdade, eu acho que a forma de entender é o prefeito entender que ele tem uma oportunidade ali e um desafio que está dado pela reforma tributária. Aquilo que eu coloquei aqui, estou falando assim, Americana é um município médio, tá certo? Não é nem pequeno nem grande. Mas, como eu falei, quer dizer, existem, vou ser absolutamente transparente aqui, o município que quiser ficar paradão, não fazer nada, ele vai arrecadar de alguma forma pela própria aplicação do princípio de destino, arrecadação centralizada, vai arrecadar e vai transferir para ele. Agora, eu acho que ele tem um espaço a ser explorado, que se for explorado pode ter um efeito muito positivo sobre a sua arrecadação. Tá certo? E mais, pelo princípio do destino, é sobretudo nessa questão de fiscalizar a venda ao consumidor final, tanto de serviços quanto de bens, não só de bens, nem só de serviços. E aí, o município que conseguir se estruturar vai ter uma arrecadação que o outro que não se estruturar não vai ter. Essa que é a verdade. Essa que é a grande realidade. Acho que esse é o ponto fundamental. E aqui eu tenho o que tem que fiscalizar. Acho que esse é um ponto importante. Uma coisa é fiscalizar a venda ao consumidor final de bens e serviços. Acho que esse é um ponto relevante. Certamente tem um espaço aí para arrecadação bem relevante. O segundo é fiscalizar a questão dos bens de uso e consumo pessoal. Acho que é outro ponto relevante. Por quê? Porque a tendência é o pessoal jogar como despesa da empresa uma despesa que é pessoal. E aí, a rigor, se uma empresa instalada no seu município estiver fazendo isso, você for lá e fiscalizar, você tem
não só a parte da Receita Municipal, mas a multa em cima disso, que é algo que é bem relevante. Diga-se de passagem, quando você vai olhar a administração tributária em outros países, uma parte enorme do esforço delas é exatamente ficar fiscalizando, às vezes empresas até de menor porte, sobre essa questão do que é contabilizado como despesa. Muito mais que no Brasil. Aqui no Brasil a gente se acostumou a fiscalizar a grande empresa. Eu acho que na reforma tributária isso vai diminuir. Isso vai se tornar menos relevante. Tá certo? Pelo menos. Por quê? Porque tem espaço para divergência na interpretação da legislação e porque tem essa parte de crédito financeiro, crédito amplo. Porque, na verdade, as operações B2B, em princípio, não tem muito ganho com a fiscalização. Onde tem ganho com a fiscalização é na venda para o consumidor final de bens e serviços e nessa questão da apropriação de crédito de bens de uso e consumo pessoal. Acho que aí existe um espaço de fiscalização bem relevante que pode fazer, em alguns casos, muita diferença na arrecadação municipal. E aí, de novo, eu não tenho como sensibilizar seu prefeito. O que vai sensibilizar ele é quando o município vizinho estiver fazendo e estiver arrecadando mais, ele não estiver fazendo e estiver arrecadando menos, entendeu? Eu não sei se tem, o Aurílio talvez possa me... Acho que é exatamente isso, vai ser um efeito de demonstração. O raciocínio, a lógica de um político é muito diferente do raciocínio da lógica de nós técnicos. Eles pensam, sei lá, de uma forma totalmente diferente da gente, né? O que é valor para eles é outra coisa, o que é necessidade e demanda é outra coisa. Então, eles estão agindo politicamente. E que bom que eles agem politicamente. Eles são eleitos para isso, né? Para ter o raciocínio político das questões técnicas que são colocadas para a gente como desafios e a gente apresenta alternativas para eles, né? Agora, o efeito de demonstração de um município que faz e aumenta a arrecadação, e outro município que não faz e que não aumenta a sua arrecadação, né, é que ele vai perder. Pode ser que ele perca, se for um grande município, pode ser que ele ganhe, se ele for um município menor, né? Mas ele poderia perder menos se ele tivesse uma ação positiva, no caso de quem perde, ou ganhar mais se ele tivesse uma ação proativa e positiva, se ele for um município menor. Então, de qualquer maneira, ele vai ser incentivado, né, ao longo do tempo, ele vai perceber que ele tem que tomar alguma medida, né, até para sustentar a arrecadação e a receita deles, né? Acho que nada melhor do que um efeito de demonstração ao longo do tempo para isso. Mais alguma pergunta? Pois não, por favor. Eu tenho duas perguntas. A primeira a gente debateu aqui sobre, sempre como ente, né, como prefeitura, como Estado, e como o cidadão comum, como é que vai se comportar em termos de imposto em relação ao PIB, por exemplo, que hoje está em torno de 33%, 34%. Hoje, como seria com a reforma tributária? Que valor seria, mais ou menos? Vamos lá. Os tributos que estão sendo substituídos pelos novos tributos da reforma tributária representam cerca de 12,5% do PIB. A grande diferença que tem com a reforma tributária para o cidadão é que, na verdade, agora ele vai saber quanto está pagando de imposto. Hoje ele não sabe. Hoje tem lá uma lei que manda você publicar a carga tributária estimada na nota fiscal. Tem lá o IBPT, fez um sisteminha, você pode garantir que o número que apareceu lá não tem nada a ver com a carga tributária. Nada, nada. É um número totalmente... Tem um exemplo, acho que o Ângelo conhece, né, Ângelo? Um exemplo que deu feito lá em São Paulo, eu conheço uma pessoa que foi no supermercado e comprou 5 latas de cerveja, uma banana, e logo depois passou com 5 bananas e uma lata de cerveja. E aí ele falou, olha, eu não tenho muita certeza de qual é a carga da banana e da cerveja, mas eu tenho certeza que a da cerveja é maior que a da banana. No estado de São Paulo pelo menos, que foi no estado de São Paulo. Aí quando ele foi ver as notas fiscais, as 5 bananas e a lata de cerveja dão uma carga um pouquinho maior do que as 5 cervejas e a banana, entendeu? Aí ele falou, opa, esse número aqui não quer dizer absolutamente nada, entendeu? Nada. É um número completamente chutado que coloca lá para dizer que está cumprindo uma lei que não serve para nada. No novo modelo, os tributos vão incidir sobre o preço sem tributo. Isso é uma coisa importante, tá? Então, eles vão incidir sobre o preço sem tributo.
Então, você vai ver na nota fiscal o preço sem tributo e o valor do tributo claramente colocado. Isso, para qualquer venda que não seja de empresa do Simples, vai ser absolutamente o que vai aparecer lá, corresponde à soma do que foi recolhido ao longo da cadeia. No caso das empresas do Simples, ainda é um pouco mais complicado, porque tem uma parte da tributação que está nos custos que ela pagou, que ela não recuperou crédito, e uma parte só que está no imposto incidente na sua venda. Talvez nesse caso tenha que olhar um pouco histórico, pode botar algum número mais ou menos estimado da carga sobre as aquisições para dar um pouco mais de clareza. Mas o consumidor vai saber. Quando ele souber quanto ele está pagando, e é muito, a gente paga muito, tá? Só para vocês terem uma ideia, é um produto que paga PIS/COFINS não cumulativo, que é o básico, e ISS, ICMS aqui em São Paulo de 18%, aqui hoje a gente paga sobre preço com tributo. É 9,25% de PIS/COFINS e 18% de ICMS. Então, falar 27, 25%, não. Sobre o preço sem tributo, é 34,4%. Essa é a alíquota que a gente paga hoje num produto que está sendo tributado pelo regime básico no estado de São Paulo. 34,4%. Ninguém sabe disso. Você não consegue ter a mínima clareza sobre isso. No novo modelo, você vai saber exatamente quanto está pagando. Hoje, o governo quer aumentar a arrecadação, ele fala, cara, vai mexe na margem de valor adicionado da subção tributária, o preço sobe lá para o consumidor final, mas o consumidor não tem a menor ideia de que subiu. Menor ideia. Agora vai saber. Aumentei a alíquota em um ponto percentual, vai aumentar. Talvez não seja um ponto percentual, mas vai aumentar perto disso. Aí depende de elasticidade, preço da demanda, aquelas coisas de economista que são com o Biasotto, não é com a gente. Mas, no princípio, aumenta 1%. Se você fizer isso na energia elétrica, aumenta 1% com certeza, é preço regulado. E aí o consumidor vai saber. Eu acho que vai gerar uma pressão para estou pagando muito imposto sobre consumo, vamos tributar mais a renda, menos o consumo. Seria bom se fizesse isso. Eu espero que aconteça, não sei. Hoje as pessoas, quando você olha a carga de função do PIB, é uma coisa abstrata, as pessoas não conseguem saber quanto é. Agora, se a pessoa souber que se aumentar a tributação da renda dá para baixar 5% o preço do produto que ela está comprando, ela fala, opa, isso aqui vale a pena, entendeu? Então vamos defender essa mudança aqui e isso talvez apareça de uma forma mais clara para elas do que aparece hoje. Eu acho que vai aumentar a cidadania. O outro efeito é o aumento do crescimento da economia, mas é uma coisa que as pessoas provavelmente não vão conseguir associar à reforma tributária diretamente. É um efeito que aparece de forma mais indireta. Mas funciona, tá? Se você pegar a Índia, por exemplo, que fez a reforma tributária deles em 2016, parecida com a do Brasil. Eles tinham um sistema provavelmente tão ruim quanto o nosso e adotaram o modelo de IVA. De lá para cá, a economia indiana está crescendo, está bombando. Quer dizer, só o efeito da reforma tributária? Não. Mas, com certeza, a reforma tributária teve um efeito nesse aumento da taxa de crescimento da Índia. Ok, vamos para a última pergunta. E a segunda pergunta, então, como secretário de Receitas de Paulínia. Tá bom, vamos lá. Hoje, essa última pergunta é boa. Hoje, 60% que a gente tem de receita do município vem de ICMS. Né? E com toda essa reforma aí, a gente sabe que vai ladeira abaixo. E o senhor pensou nisso aí? Como é que você vai pensar, por exemplo, Cubatão, né, Paulínia, Mauá, por exemplo, são cidades que estão fortemente ancoradas, né, com refinaria e as que orbitam, né, em torno da refinaria, elas são as petroquímicas. Então, isso aí vai ter uma queda muito grande. A gente está tentando buscar formas lógico, a gente não vai conseguir chegar a esse nível que estava, mas tentar atenuar um pouco. O que o senhor diria? O que o senhor dá de conselho para a gente? Meu conselho é o seguinte, você tem 50 anos para chegar no final. Vai começar desde já. Faz o seguinte, é fácil fazer a conta. Pega o que você tem hoje, isso é fácil fazer. Pega o que você tem hoje de receita de ISS, cota parte, de ICMS, divide pela população. Aí pega a soma da receita total de ISS, cota parte do Brasil inteiro e divide pela população do Brasil. Você
você certamente deve ter mais que 10 vezes a média nacional. Você vai convergir em 50 anos para 3 vezes a média nacional. É isso que vai acontecer. Tá certo? Você vai ter que ajustar suas despesas ao longo desses 50 anos para conseguir chegar nesse nível. Essa é a realidade. Tá certo? Agora, vai dizer, afeta a sua gestão? Lógico que afeta, mas é uma distorção. Porque às vezes você tem um município vizinho que tem uma situação fiscal muito pior que a sua, sem nenhum outro motivo, só porque lá tem uma refinaria da Petrobras e no vizinho não tem. Entendeu? Não faz muito sentido O que existe hoje é uma distorção, que vai deixar de existir, mas tem um tempo bastante longo, de 50 anos, para você poder se ajustar a essa nova realidade. Tá certo? Tem impacto? Tem. Mas 50 anos é um tempo suficiente para você poder se ajustar. Nesse meio tempo, vai pensando em outras formas de financiar também, não sei o quê. Não sei, eu não conheço a gestão de Paulínia. De repente, Paulínia às vezes cobra pouco IPTU porque já tem muita receita de cota parte, sabe? Tem que cobrar mais IPTU, não sei. Sim, até porque aí também a população também é muito pequena, assim, 115 mil habitantes, né? Então... Mas é isso, só que tem um município vizinho seu que já vive com um quinto do que você tem de receita hoje. Bom, pode ser, tem que se ajustar. No fundo é isso. Doutor Bernardo, última das últimas aqui, ó. Última pergunta. Tá bom. Lucas, advogado. Parabéns pela exposição. O que eu queria ouvir um pouquinho mais é sobre essa pressão que está acontecendo nas pequenas empresas e um pouquinho como você vê a economia na troca da precificação. Nós estamos no modelo hoje de aqui receita bruta, e nós vamos passar para um modelo de resultado. Hoje, os setores da economia, os maiores setores, vamos ter uma hiperinflação nessa troca de preço. Por quê? Quando a gente trata do modelo de lucro real, as maiores empresas, elas já estão habituadas à empresa nacional, no Simples Nacional. As empresas, elas não estão acostumadas a trabalhar com resultado. Trabalham com faturamento. Aí eu pego aqui uma análise em relação a custos de conformidade fiscal. Exemplo, faturamento versus, quando a gente traz para o split payment, o pagamento da conciliação financeira do cartão de crédito. Isso vai aumentar um pouco a pressão para essas empresas optar pelo regime do IVA para pagar o imposto. Por quê? Eu não tenho uma conciliação hoje no setor do Simples automática. Eu vou ter que aumentar o quê? Custo, isso aumenta preço. Como que você enxerga esse momento do final de 26 para o começo de 27, com aumento de conformidade fiscal para essas empresas e essa pressão de optar pelo IBS ou CBS? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem duas situações aqui, empresa do Simples e do lucro presumido. Vamos separar as duas. A empresa do Simples, ela vai poder optar para o IBS-CBS de cobrar pelo regime regular de débito e crédito com a alíquota normal, mantendo o Simples para a tributação do lucro e da folha de salário, ou ficar no Simples como ela está hoje. As empresas do Simples que vendem para consumidor final, em princípio, todas vão optar por ficar como está, a não ser que ela opere com uma margem muito pequena. Para quem opera... bom, depende. Bom, questão de cesta básica pode ser um ponto. Mas é um ponto muito... é uma questão muito pontual. A empresa do Simples que está no meio da cadeia, a rigor, ela vai optar pelo regime novo se for bom para ela. Então, para essa empresa, não vejo muito problema. A sua preocupação do ponto de vista operacional tem a apuração assistida, ela vai ter toda a informação no próprio sistema da Receita Federal, tanto dos débitos quanto dos créditos, como dos débitos já foram extintos, dos créditos já foram extintos, tudo isso vai estar já dentro do sistema. A empresa do lucro presumido aí não tem opção, ela vai ter que migrar para o regime normal. Só que lembrando, a empresa do lucro presumido
que vende mercadoria já está sujeita ao ICMS pelo regime normal hoje, tá? Ela não está sujeita vai mais para quem está no setor de serviço, que paga PIS/COFINS pelo regime cumulativo de 3,65, vai passar a pagar pelo regime não cumulativo. De novo, se ela presta serviço ou vende mercadoria para uma outra empresa, vai dar crédito que hoje ela não dá de PIS e COFINS. Tá certo? Hã? Não. Hoje ele pega, se o hospital vai ter crédito, ele tira. Bom, vamos lá. Qual seria o jeito certo de precificar de qualquer empresa? Aí não é só das pequenas, tá? Basicamente são duas coisas. Eu tenho que olhar qual é o efeito sobre os tributos nas minhas vendas. Então, se eu hoje pago 3,65 de PIS/COFINS cumulativo, o que eu vou fazer? Eu vou tirar os 3,65, calcular o meu preço sem os 3,65 e incluir o IBS-CBS sobre esse preço, excluindo o ISS ou ICMS, se eu estiver também cobrando o ICMS e ISS. O outro lado é que essa empresa não recupera créditos. E ela vai passar a recuperar créditos. O correto é ela estimar qual é o montante de créditos que ela não recupera hoje, e o correto seria ela repassar isso para o preço do outro lado. E com isso, ela manteria a margem dela em termos absolutos. A minha margem é de X reais, ela continua sendo de X reais nessa migração para o novo sistema. Aí você vai me dizer, olha, é uma empresa de prestação de serviço que presta serviço para outras empresas. Muito provavelmente ela está aumentando a competitividade. É uma maluquice, porque às vezes ela paga 3,65 e o tomador de serviço apropria crédito de 9,25, que é uma distorção, é uma subvenção disfarçada de tributação. Tá certo? Assim, eu estou dando uma subvenção nesse. Inclusive gera muito planejamento tributário, tá? Bem ruim. No outro lado, falava, ok, nesse caso B2B, é basicamente neutro. Tem que fazer a conta para saber calcular o impacto sobre o seu preço, mas não é algo tão difícil assim de ser feito. Se vende para consumidor final, pode acabar tendo um efeito de aumento de preço. Mas assim, pessoal, o mundo opera assim. O Brasil é que tem um sistema que é completamente fora do resto do mundo. Vamos aprender a fazer que nem o resto do mundo faz. No fundo, é isso que a gente tem que entender. Tá certo? Falando, nós não estamos criando uma jabuticaba, nós estamos acabando com uma jabuticaba e trazendo algo que é um padrão mundial de como as empresas se relacionam, ou os negócios se relacionam. Vamos adotar esse padrão no Brasil. Agora, tem que fazer a conta. Volto a falar, a precificação correta é essa. É o quanto muda a minha tributação na minha venda, mais aquilo que eu não recupero de crédito hoje, que eu vou passar a recuperar. E isso idealmente, teria que ser repassado para o preço. Tá? E mais, são pontos fundamentais, pessoal. A reforma tributária, você tem que negociar o preço líquido de tributos. Esse é um ponto fundamental. As pessoas hoje estão acostumadas a negociar o preço com tributo. Aliás, isso é uma baita jabuticaba, não sei se você sabe. Quem sabe só 2 países no mundo tributam o preço com tributo indireto, que é o Brasil e a Bolívia, que provavelmente copiou o Brasil. Tá certo? O resto, todos os outros países faz com preço líquido de tributo. Vamos fazer aqui nos outros países. Negocia o preço líquido e inclui o preço em cima, o tributo em cima. Não, se fizer isso, vai dar inflação. Só que se seu concorrente fizer de outro jeito, você perde o mercado. Então, esse é o ponto, entendeu? Acho que esse é o ponto mais importante. Agora, o correto seria já estar, o mais cedo possível, já estar negociando o preço sem tributo. Tá? Sobretudo se uma parte dele vai ser pago ano que vem, aí eu não tenho dúvida nenhuma. Obrigado, professor Api. Obrigado. Palmas para o professor Api pela disposição.
Agradecendo a participação do secretário Caiado, professor Biasotto, passo a palavra para as considerações finais. Encerramento, o nosso vice-reitor, professor Fernando, por favor. Professor. Já é quase boa noite, né? Queria, primeiro de mais nada, agradecer, Caiado, aí, a organização desse evento, ao Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana, a Prefeitura de Campinas, a presença aí de todos os municípios. Para nós, Unicamp, em particular aqui, meu querido Instituto de Economia, foi um prazer muito grande receber e participar desse evento. Esse seminário realmente trouxe muitos esclarecimentos, eu acho que também algumas grandes indagações. Queria, em particular, agradecer aqui ao professor Juliano, que ajudou na organização do evento, ao nosso diretor também, o Célio Iratuca, e a participação. E, obviamente, aqui parabenizar a apresentação do Bernardo Api, não só por hoje, mas vamos lembrar a participação que o Api teve para que essa reforma tributária acontecesse, né? São homens públicos desse que o país precisa. Api, muito obrigado mesmo, tá? E boa noite a todos, muito obrigado.